para quem for ver depois esse vídeo fora do grupo, para que fique sabendo, foi um vídeo que eu me dispus a fazer, combinando com o pessoal do grupo do Facebook, que chama Aprovados TJSP Capital. É isso? Eu acho que é isso, gente, vocês me desculpem. Isso, Aprovados TJSP Capital 2014 presente. Então, a finalidade desse vídeo é mais que a galera tinha algumas dúvidas e eu achei que podia colaborar de algum jeito. Vou começar compartilhando minha tela aqui, e aí a gente já começa a pau no gato. Então, era outro nome e tal, mas eu achei que valia a pena deixar como TJSP para iniciantes algumas informações extraoficiais sobre o maior tribunal do mundo. Acho que vocês já devem ter ouvido essa informação. Na Aline, vocês já viram qualquer entrevista dele, eu acho que em 100% das entrevistas, ele sempre destaca esse fato que o TJ é o maior tribunal do mundo. Vou mostrar alguns números aqui para vocês para tentar explicar por que o TJ é considerado o maior tribunal do mundo. Tá? Então, primeiro, espero que vocês estejam vendo aí a questão do tamanho do tribunal. Tá? Um tribunal de 141 anos, um dos mais antigos do país. Nosso orçamento hoje é de quase 10 bilhões. Tem 2.500 magistrados, 45 mil servidores, 25 milhões de processos. Tá? Isso equivale a 25% mais ou menos do número de processos que estão correndo no país, em primeira e segunda instância. São Paulo, né? Aí são informações mais referentes ao Estado. O Estado de 44 milhões de habitantes, que é a população que o tribunal atende. A gente tem junto com isso também uma população de pessoas jurídicas de mais ou menos 2 milhões de empresas, né? E aí entra MEI, microempresa, empresa de pequeno porte e tal. A gente coloca um universo de mais ou menos 46 milhões de pessoas físicas e jurídicas que são atendidas, 645 cidades, 318 comarcas, né, e uma comarca geralmente é um agrupamento de cidades, 64 circunscrições judiciárias, uma circunscrição é um agrupamento de comarcas, 10 regiões administrativas que são agrupamento de circunscrições. Se vocês quiserem mais detalhes, no site do tribunal tem um mapa lá em que mostra justamente quais são as comarcas, as circunscrições e as regiões. Tá? As instâncias do tribunal, inclusive é uma coisa que também não sei se mexe tanto com quem vai entrar para o tribunal, vai entrar como escrevente, essa coisa de querer saber onde vai trabalhar, onde tem mais trabalho, onde tem menos trabalho. Aqui eu estou passando números, tá, gente? É importante deixar bem claro que, assim, nas instâncias, na primeira instância e na segunda instância, os métodos de trabalho são bem diferentes, as ferramentas são relativamente diferentes, os recursos, e aí não falando de recurso processual, mas assim, os recursos de trabalho, né, os instrumentos, a verba, a qualificação do pessoal, né, que é atribuído para a primeira e para a segunda instância, tem suas particularidades, então são um pouco diferentes. Então, é um pouquinho complicado a gente comparar número a número, né? Primeira instância e segunda instância, assim, bater o olho e achar que um lugar é mais privilegiado do que o outro. A gente tende a julgar que a segunda instância é mais privilegiada, porque é onde estão os desembargadores, que são os magistrados mais próximos da cúpula, mais influentes e tal, que tem mais tempo de casa. Com o tempo, a gente entende que sim, é verdade. Algumas pessoas até comentaram aí da parte da nomeação desse concurso de vocês, a questão da necessidade, a prioridade, se o tribunal poderia atender mais rápido um ou outro lugar, e eu acho até que teve alguém comentando alguma coisa de que lá no RH estavam comentando a urgência maior de atender o pedido dos desembargadores. Então, acho que essas coisas falam por si. Mas vamos lá, segundo grau, 360 desembargadores, de fato, né, eles têm um outro status dentro da carreira do judiciário, e além disso também o tribunal, como acho que outros juízes também fazem isso, tem um número aproximado aí, aliás, vários desses números que eu estou passando para vocês é aproximado, tá, pessoal? São fontes diferentes, nem sempre os anos são os mesmos, eu tentei arredondando tudo. Então, são 360 desembargadores, 80 juízes de segundo grau, né? Eles basicamente julgam recursos, fazem o mesmo trabalho dos desembargadores, mas tem algumas particularidades na condição deles, condição funcional. A segunda instância tem mais ou menos 5 mil servidores e 5 milhões de recursos para julgar. Primeira instância, 2 mil juízes, 35 mil servidores, 20 milhões de processos. Aqui acho que começa uma coisa um pouco relevante, tá? Pode não ser para alguns, eu acho
que deveria ser, que é tentar entender mais ou menos como é que é a estrutura do tribunal. Aqui eu coloquei TJSP Capital, a capital é a sede da primeira região administrativa judiciária. O que está instalado na capital, né? Por ser a sede do próprio tribunal, então, basicamente, toda a estrutura pensante do tribunal está instalada aqui. O que eu acho que, para quem está sendo nomeado como escrevente na capital, pode ser um fator estratégico, pode ser um fator interessante. Tá? Eu sei que muita gente está chegando de passagem, o tribunal é mais um degrau aí na carreira da pessoa. Não faço nenhum tipo de julgamento, muito pelo contrário, acho que é bastante válido fazer esse tipo de aposta, ter esse tipo de estratégia. Deixa eu voltar lá para ver se alguém falou alguma coisa que fez. Meu Deus do céu, muita gente falando que o som está muito baixo, então eu vou ter que... Cara, minha esposa está me olhando aqui com uma cara de dó, tipo... Meu... Vou passar rapidinho então aqui, porque eu acho que de repente a galera vai querer interagir e fazer uma pergunta, né? Mas tem aquele problema que eu estava falando. O link... Peraí que eu vou passar no seu Face. Tá? Essa confusão que tem entre o tribunal como órgão judicial, órgão de julgamento, e o tribunal como instituição. E isso, eu acho que principalmente para quem não é da área do direito, dá uma bagunça, você não sabe, às vezes as pessoas se referem ao tribunal, você entende uma coisa, na verdade estão falando outra e tal. E eu acho que é legal vocês tentarem se acostumar com isso e entender essa diferença. O Tribunal Pleno são 360 desembargadores, só que imagina tudo que é competência administrativa ou mesmo judicial do tribunal. O tribunal, por exemplo, é responsável por julgar algumas autoridades municipais ou estaduais. Então, para algumas situações, em vez de ter que reunir os 360 desembargadores para fazer o julgamento, né, a Constituição prevê aí que alguns tribunais possam formar o tal do órgão especial. Então, esse órgão especial representa o Tribunal Pleno. Os desembargadores do Tribunal Pleno, eles, no caso do Tribunal de Justiça, né, o nosso órgão especial tem 25 desembargadores. Os desembargadores que têm o cargo de direção são membros natos do órgão especial. Além deles, fazem parte do órgão especial também os 12 desembargadores mais antigos e são eleitos 12 desembargadores pelo Tribunal Pleno. Então, a cada 2 anos, aliás, o mandato é de 2 anos, e aí de tempo em tempo, sempre que abre uma vaga, o pessoal do Tribunal Pleno escolhe um desembargador. Tá? Tem o Conselho Superior da Magistratura, são 7 desembargadores também, eles compõem aí a cúpula do tribunal, presidente, corregedor, vice-presidente, decano e os presidentes da seção de direito público, criminal e privado. Fora isso, tem a presidência e a vice-presidência. A gente tem a corregedoria, decanato, seção de direito público, privado e criminal, ouvidoria e Escola Paulista da Magistratura. Eu coloquei asteriscos aqui, porque se vocês olharem o regimento interno, que tem o link aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês esse material, a ouvidoria e a Escola Paulista da Magistratura, elas não são, de fato, parte da cúpula do tribunal. Não são reconhecidos como órgãos de cúpula de fato. Acho que aqui é a parte que mais interessa para vocês. E aqui, embora eu tenha que... Vou só passando os slides aí, mostrando para vocês. Depois, eu acho que vale a pena vocês olharem com calma isso. Porque uma das coisas que eu reparei lá no grupo, o pessoal pergunta muito isso, né? Olha, quem é formado em Direito, como é que fica? Parece que a pessoa que é formada em Direito, né, tem todas as portas abertas. E a pessoa que não tem formação, ou tem formação e não é em Direito, é um pária, não tem futuro no tribunal. Nossa, minha esposa está me falando aqui, está muito ruim. Então tá, obrigado, viu? Aqui eu vou passar para vocês, são as secretarias do tribunal e algumas diretorias ou coordenadorias especiais, tá? E elas são especiais porque elas estão ali mais ou menos, tem uma relação com a cúpula do tribunal parecida com as secretarias. A estrutura administrativa do tribunal, quem responde como instância executiva do tribunal é o presidente, o vice-presidente substitui o presidente, né, no impedimento, na ausência, e para fazer a máquina funcionar, o presidente tem lá um grupo, um corpo de juízes assessores e tem uma porrada de secretarias aí. Tá? Todas essas secretarias e diretorias que eu vou mostrar para vocês utilizam mão de obra de escrevente. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida para vocês verem que sim, tem espaço no tribunal para todo tipo de formação. Tá? Não é só para direito. É lógico que por a matéria-prima do nosso trabalho, né, que é processo, exige um conhecimento jurídico. Mas pode ser, tem gente, eu conheço pessoas que têm muito tempo de tribunal e nunca colocaram a mão no processo, porque trabalham em outros setores do tribunal.
Então, ó, Secretaria de Abastecimento, tem aqui mais ou menos a descrição do que faz cada uma, tá? Administração, a Secretaria da Saúde, Secretaria da Magistratura, essa é um pouco mais fechadinha, ela cuida mais da vida funcional dos magistrados e também faz um suporte para os órgãos de cúpula, tá? A CEPLAN, que acho que é a Secretaria mais nova do Tribunal, faz planejamento estratégico. SGRH, que vai cuidar do que vocês menos gostam, que é o salário. A Secretaria Judiciária, na verdade, a Secretaria Judiciária, ela responde pelos cartórios da segunda instância, basicamente, tá? Secretaria de Orçamento e Finanças, que cuida da proposta de execução do orçamento. Secretaria da Primeira Instância. Tem uma diferença aí que depois, daqui 2 slides eu vou comentar um pouco melhor, que assim, na segunda instância, os cartórios, eles têm uma vinculação direta com a secretaria, que por sua vez tem uma vinculação direta com a alta administração do tribunal. Então, na segunda instância, a gente tem, teoricamente, uma linha hierárquica que vai da alta administração até a base operacional. A Secretaria de Primeira Instância, ela não gerencia cartórios, ela presta suporte, tá? É uma estrutura um pouco peculiar, principalmente para quem vem da iniciativa privada. A Secretaria da Presidência faz um suporte específico para a presidência, cuida da parte cerimonial, tem assessoria de imprensa e tal. A SPRH, diferente da SGRH, que cuida mais de benefício, pagamento, controle de frequência, essas coisas, a SPRH faz a parte de planejamento, então vai fazer levantamento de onde precisa de funcionário. Vocês estão tendo contato frequente com a SPRH, eles que dão posse, o papel deles é diferente da SGRH. E a STI faz a parte de tecnologia de informação, tá? Aqui tem outras, não cheguei a descrever o que cada uma faz, mas eu acho que pela descrição aí das siglas, talvez dê para ter uma vaga ideia, tá? Não sei se é possível encontrar alguma página, alguma referência no site do tribunal a cada uma dessas diretorias ou coordenadorias. Mas se alguém tiver alguma dúvida, depois me manda inbox, me manda alguma mensagem, que eu posso tentar ajudar, se a pessoa tiver interesse em querer saber um pouco melhor, ou pelo menos eu posso tentar indicar onde tem material para isso. O organograma do tribunal. Tá, esse ponto de interrogação é justamente pelo seguinte, não necessariamente o organograma do tribunal, tá? Se a gente tentasse bolar um organograma do tribunal sem a primeira instância, e aí, eu acho que é chover no molhado explicar isso, mas eu vou presumir que algumas pessoas estejam entrando no tribunal como eu entrei, sem o menor conhecimento do que era o tribunal. Primeira instância, vara, cartório, é a porta de entrada do jurisdicionário. Tá? A maior parte, 95% aí do que é trabalho no tribunal, trabalho processual, entra pela primeira instância. Onde o advogado vai protocolar lá a reclamação do cliente dele, onde a pessoa vai no juizado buscar atendimento, enfim. Se a gente tentasse excluir a primeira instância do organograma, talvez até fosse um pouco mais fácil desenhar esse organograma. Mas mesmo assim é um pouco complicado. Por quê? A gente imagina que a presidência do tribunal seria o órgão máximo, né? E, na verdade, a presidência ela é a instância executiva do tribunal, mas o presidente do tribunal presta contas a outros órgãos. E, em determinadas situações, são esses órgãos que batem o martelo e dão a palavra final sobre um determinado posicionamento do tribunal, né? Geralmente é o Conselho Superior da Magistratura ou o órgão especial. Então, é difícil a gente colocar ali em qual posição, né, ou mais acima ou mais abaixo, ficaria cada órgão nesse organograma. E aí o que entra como complicador no caso da gente encaixar a primeira instância aí no organograma do tribunal é que, não sei porquê, tá? Não me perguntem porque eu não entendo essa lógica. Eu já, inclusive, tentei me esclarecer com algumas pessoas e ainda não consegui. Os cartórios, em alguns organogramas antigos do tribunal, e não só do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, de outros tribunais também acontecia isso, eles ficavam vinculados à corregedoria, né? Então, é como se o cartório fosse uma extensão da corregedoria. E a corregedoria não é instância executiva. A corregedoria, ela não, teoricamente, né, pelo papel que ele exerce, ela não deveria ter nenhuma função assim, administrativa. Mas acaba tendo, tá? E se der tempo, eu falo um pouco mais com vocês sobre isso, porque a corregedoria tem um papel muito importante na vida do escrevente de cartório, tá legal? Carreira, para quem quiser saber a respeito da carreira do tribunal, né, das carreiras do tribunal, eu deixei uns links aí, o que tem de interessante, o que vocês podem ler, se é que já não leram, acho que já devem ter conferido. São todos os funcionários, regulamento interno de servidores, a LC, a Lei Complementar 1111, é o Plano de Cargos e Carreiras do Tribunal, e a 1172 de 2012 é a que criou o cargo de assistente judiciário. Vale a pena dar uma lida para quem tem interesse aí no assunto.
Dá uma lida na Lei Complementar 1172 de 2012, tá? Tem poucos requisitos lá, mas só para tentar esclarecer. Muita gente faz confusão entre assistente judiciário e assistente de desembargador. O assistente judiciário, que é o de primeiro grau, ele trabalha com um juiz, depois eu vou mostrar para vocês o vencimento desse cara, e o assistente jurídico trabalha com o desembargador, tá legal? E aí tem uma porrada de provimento, portaria, comunicado. É bem difícil tentar acompanhar as regras da vida funcional no tribunal, tá? Geralmente vocês vão contar muito com o suporte de algum gestor, de algum chefe, de algum funcionário, na sessão onde vocês estiverem lotados, na diretoria, no departamento, enfim, que vai fazer esse suporte para vocês. Onde que um funcionário pode ser lotado? Aqui eu acho que vale mais a pena. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no Face. Tá, prestei um concurso, o que pode acontecer comigo? Não que essa informação, não que essa tela vai ajudar muita coisa, tá, gente? Mas assim, só para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura do tribunal e o que pode acontecer com vocês. Essa lista aqui mostra as possibilidades de onde um servidor pode ser lotado. Tá? Então, pode ser lotado numa unidade vinculada àquelas secretarias que eu listei para vocês, ou aquelas diretorias ou coordenadorias especiais que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem ir, né, sem buscar, pedir ofício de lotação nem nada, o tribunal pode resolver colocar vocês num daqueles locais. Existem também diretorias e coordenadorias de apoio à cúpula, e também demandam escreventes. Tá? Então, pode ser que, de repente, vocês acabem indo parar nesses lugares. Gabinete de juiz ou desembargador, um pouco mais restrito. Hoje, o único cargo que existe para ser ocupado no gabinete do juiz, de primeira instância, é o cargo de assistente judiciário. Desembargador, vocês já devem ter visto bastante essa discussão no Face. Tem o assistente jurídico e também tem os escreventes. Normalmente, se prioriza, no caso do assistente jurídico, obrigatoriamente tem que ser formado em direito, e no caso do escrevente, via de regra, o desembargador usa o serviço do escrevente para fazer trabalho administrativo, tá? O gabinete ele também tem lá que fazer o controle de frequência do pessoal, controle de férias, pedido de material, essas coisas. Normalmente, esse tipo de atribuição fica com o escrevente. Então, não é um requisito formal o cara ser formado em direito para trabalhar como escrevente no gabinete. Mas, na prática, do que eu conheço um pouco, o pessoal acaba, os desembargadores acabam dando preferência para quem tem formação em direito. Tá? Cartórios. Aqui vai quase todo mundo. Tá? Uma boa parte do pessoal acaba indo para cartório. Eu coloquei aqui entre parênteses sessões, só para explicar uma coisa, tanto para quem acabou de entrar, já foi lá se apresentar no local de trabalho, como para quem ainda vai entrar. Geralmente o cartório também tem a sua estrutura interna, tá? Essa estrutura interna, quase sempre, o modelo que o tribunal vem adotando, inclusive tentando padronizar os cartórios, quer dizer, mais ou menos, porque agora já bolaram em outro modelo. Mas, assim, em regra, os cartórios têm sessões processuais. Tá? Então, cada sessão tem um chefe, depois eu vou mostrar para vocês a hierarquia. Mas cada sessão tem um chefe, e aí o funcionário, normalmente, ele fica vinculado a uma dessas sessões. E aí, cada sessão costuma ter uma atribuição específica. Então, é a atribuição da sessão que vai dizer o que o funcionário vai fazer. Qual é o problema? Não existe um padrão. O padrão mínimo que o tribunal está colocando é o seguinte, olha, a longo prazo, todos os cartórios vão poder ter, no máximo, 2 sessões. Por quê? Existem cartórios mais antigos que têm 3, 4, 5 sessões. Se der um tempo, eu tento explicar o porquê. O plano do tribunal é reduzir isso. Os cartórios teriam que ter 2 sessões, tá? A longo prazo. E essas sessões, cada cartório bola lá um modelo, né? Geralmente, cada juiz ou cada escrivão tem o seu modelo de como organizar as sessões. Então, em determinado cartório, uma sessão cuida dos processos em fase de conhecimento e outra sessão cuida dos processos em fase de execução. Numa outra sessão, num outro cartório, uma sessão faz só serviço burocrático. Burocrático, não, o nosso trabalho é burocrático. Faz só serviço administrativo, frequência do pessoal, controle de material, férias, essas coisas, e outra parte do pessoal bota a mão no processo. Então, tem vários modelos, tá? Isso dificulta um pouco, e eu acho que até talvez cria uma agonia aí para vocês que estão chegando, né, se quiserem tentar adivinhar o destino de vocês, o que vai acontecer. Muito difícil prever, tá? Se o pessoal que já começou a trabalhar desse concurso, né, já tomou posse, já iniciou o exercício, for trocar figurinha, aí eu tenho quase certeza que vão contar relatos bem diferentes, aí vão mencionar estruturas bem diferentes. E aí tem as sessões técnicas administrativas. Sessões técnicas, normalmente, é mais difícil ter um escrevente ali, porque geralmente sessões técnicas são, de fato, sessões que tem profissional, para simplificar. Geralmente é o profissional que tem um conselho regional. Tá? Então, tem uma sessão técnica dos psicólogos, dos assistentes sociais,
e costumam prestar um suporte para o magistrado, tá? Geralmente fica nos fóruns. Mas, normalmente, o caso mais típico que eu lembro são justamente dos psicólogos judiciários. Sessão administrativa, o tribunal tem, aqui não sei se alguém aqui chegou a prestar concurso de oficial de justiça, os oficiais de justiça do tribunal, hoje, eles estão sendo organizados em sessões administrativas de distribuição de mandados, tá? Então, antigamente, o oficial ficava subordinado diretamente ao juiz, prestava contas a esse juiz, e o tribunal está tentando racionalizar aí a distribuição de mão de obra dos oficiais de justiça, deixando o pessoal vinculado nessas sessões administrativas. Carreira. O que eu costumo ouvir de pergunta, geralmente quando o pessoal vai lá pedir informação, logo que passa no concurso, é o que é ofício, né? Jornada de trabalho, e outras coisas citadas. A nossa jornada é de 40 horas semanais, tá? Diferente do que parece que acontece na iniciativa privada, eu falo parece porque já faz muito tempo que eu estou no serviço público. Nossas 40 horas semanais, elas são contadas de forma corrida, não se descontam os nossos intervalos para almoço, tá? Que eu, particularmente, já considero uma coisa, não digo questionável, mas a gente tem que reconhecer, ou pelo menos prestar contas à sociedade, né? A gente não trabalha, de fato, aquilo que coloca lá no edital, essas 40 horas. O nosso regulamento interno diz que a gente tem 30 minutos de almoço e que tem 15 minutos de tolerância para esse almoço. Até onde eu sei, a maioria dos postos de trabalho respeita esse intervalo de 45 minutos de almoço, tá? Alguns lugares têm modelos bem diferentes e tal. O que eu recomendo para vocês, assim que tomarem posse, tá? Usem esse período com bom senso, gente. Tem gente que, além dos 45 minutos de almoço, pô, de repente quer sair para tomar um café, quer falar no telefone, fazer uma ligação e tal. Não sei, tá? A gestão é muito... Isso é um problema, acho que, no tribunal. A gestão é muito personalizada, tá? Dependendo de cada gestor, seja o escrivão, seja o juiz, vai ter uma interpretação diferente das regras. Então, vale a pena tentar sentir. Mas nunca estourem isso. Tá? Respeitem isso, porque isso é importante. A gente já está incluindo no nosso pagamento aí os 30 minutos, 45 minutos que a gente está ficando fora para almoço. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar esse intervalo. Tá? As jornadas, eu vi em algum lugar, algum material, alguém falando alguma coisa que o horário de trabalho dos escreventes todos é das 10 às 18 horas. Na verdade, essa jornada que eu coloquei de 9 a 19 horas é a regra. Dependendo do setor, dependendo da secretaria, da coordenadoria, enfim, ou mesmo quem assumir como assistente, né, os horários são diferentes. Talvez nem tenha horário fixo colocado. Mas a regra geral do tribunal, inclusive deu bastante polêmica nos últimos 2 anos, porque teve um monte de idas e vindas, alteraram horários e tal, mas a regra geral é mais ou menos essa. As unidades de trabalho costumam abrir às 9 horas e fechar às 19 horas. Dentro dessa faixa de horário, o gestor ele vai fixar as jornadas dos funcionários, então ele vai colocar 8 horas para o funcionário cumprir dentro desse intervalo de 9 e 19. Onde eu trabalho, por exemplo, tem funcionários que entram às 9 e saem às 5, tem funcionários que entram às 9h30 e saem às 5h30, funcionários que entram às 10 e saem às 18. Como eu trabalho em juizado, o juizado ele encerra o atendimento mais cedo, então não tem nenhum funcionário que entra depois das 18. Mas postos de trabalho que têm atendimento até as 19 horas permitem ainda você fazer 10h30 às 6h30 ou 11 às 19. Isso quem vai estabelecer é o gestor. Tá? Eu acho que, havendo a necessidade, uma boa justificativa, sempre dá para fazer uma solicitação que atenda a sua necessidade. Mas tenham isso em mente, tá? Existe uma necessidade do trabalho também, é o gestor que vai definir qual que é o melhor horário. O nosso registro é por biometria, tá? Relógio ponto biométrico, o que eu acho bom, porque reduz muito a margem de você, em cada lugar, aplicar uma regra diferente. Isso foi uma coisa que eu percebi no tribunal. O primeiro lugar onde eu trabalhei no tribunal, por exemplo, usava uma regra de contagem de horas que era diferente do juizado onde eu trabalho hoje, que era diferente da regra que a gente aplica hoje no juizado. Então, acho que é bom porque padroniza, tá? E aumenta a segurança também. Ainda nesse momento não, mas acho que futuramente pode ser importante também até para garantir a transparência do nosso trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente deve prezar, inclusive fomentar a sociedade para que tenha acesso a essas informações. É lógico que respeitando a privacidade de cada um, mas até para que a gente possa mostrar e convencer a sociedade que a gente não está lá de brincadeira, né? Mostrar resultado. 2 informações aqui que bastante gente me perguntou com relação a, não necessariamente banco de horas. O pessoal tinha perguntado mais se o tribunal paga hora extra, tá? Então, eu vou colocar aqui essas 2 coisas, banco de horas e serviço extraordinário com hora extra. Eu coloquei como excepcional e excepcionalíssimo. Banco de horas como uma coisa excepcional,
e hora extra como uma coisa excepcionalíssima. Tem que fazer um parênteses aí nessas informações. A hora extra é excepcionalíssimo mesmo, tá? O tribunal faz todo o esforço do mundo para não pagar hora extra. A gente pode discutir, a gente pode falar, a gente pode dizer que alguns setores dentro do tribunal são privilegiados e tal, enfim. Eu recomendaria a vocês esperarem um tempo, tentar conhecer melhor o tribunal, entender a estrutura e o funcionamento, para depois fazer alguns julgamentos, tá? E esse eu acho que é um deles. Desculpa. Mas, particularmente, a questão da hora extra, o tribunal é religioso. O tribunal coloca uma série de exigências para o setor que queira fazer hora extra e pagar para os funcionários que forem participar, né? Então, geralmente, a sugestão que o tribunal propõe é trabalhar com banco de horas. Se tem a necessidade de se fazer um mutirão, se o serviço está atrasado, alguma coisa desse tipo. Então, abrir banco de horas para os funcionários e aí o período que a pessoa ficar além das 8 horas do dia ser computado no banco de horas, tá? Tem um limite de até 2 horas por dia para ser computado no banco de horas. Eu coloco como excepcional, por quê? Tem lugares que eu sei que, assim, banco de horas é aberto para todo mundo. Onde eu trabalho especificamente, algumas pessoas não gostam, mas pelo menos eu tenho a compreensão dos funcionários que trabalham comigo, eles entendem os motivos. Lá, banco de horas para a gente é uma coisa excepcional. Por quê? De verdade, eu particularmente acho que o problema do tribunal não é falta de funcionário, é falta de método de trabalho. Tá? Sem método de trabalho, você pode colocar 5 mil pessoas a mais no tribunal, você pode colocar 20 mil pessoas a mais no tribunal. O tribunal sempre vai estar correndo atrás do prejuízo, sempre. Porque é uma questão que a economia explica, né? Você tem um custo marginal para cada pessoa que você acrescenta aí no quadro de funcionários, você tem um custo marginal que, num determinado momento, ele consegue compensar, ele consegue ser positivo, ele consegue trazer um ganho. Mas chegou um determinado momento, você tem um limite. Eu vi alguém comentando aí que foi no cartório que o escrivão falou que não poderia dar ofício porque naquele cartório não tinha nem onde colocar a gente para sentar, a gente para trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que buscar eficiência dentro das condições que a gente já tem. Eu trabalho com banco de horas como uma ferramenta excepcional, mas tem lugares que eu sei que não são. Depois vocês podem trocar algumas figurinhas entre vocês e aí dizer se vocês estão trabalhando faz banco de horas ou não. Tá? Como eu tinha colocado aqui, a hierarquia do pessoal. Na verdade, assim, a gente vai encontrar essas pirâmides aí, cada uma tem uma formatação dependendo do posto de trabalho, tá, galera? Eu peguei secretaria e cartório porque eu acho que são os mais representativos. Dependendo do setor, a gente vai ter uma estrutura parecida com a da secretaria, mas que não vai ter alguns dos cargos, né? Vai passar, por exemplo, o chefe de seção vai passar para o coordenador. E dependendo do cartório também, pode ser que a gente... Não, cartório não. Cartório o modelo que o tribunal criou, que é um pouco diferente disso, né? Ele é muito atípico, então nem vou entrar nesse detalhe. Mas eu acho que são os dois mais representativos. O que tem em comum aqui, essas duas estruturas, é o seguinte: o tribunal, ele preza muito a figura do magistrado como gestor, o que é bastante questionável, tá? E não que esteja questionando a competência desses magistrados, mas vocês sabem melhor do que eu quanto que foi difícil prestar esse concurso e passar. Nenhum de vocês, eu tenho 4 sobre administração pública nesse concurso, tá? E os juízes também não vêm quando prestam esse concurso da magistratura, e também não vêm quando fazem o curso. E muitos também não vêm quando fazem os cursinhos de evolução funcional que o tribunal oferece. E aí, em um determinado momento, você coloca um magistrado para ser gestor. Então, isso traz alguns problemas. Existe hoje um esforço para tentar mudar essa cultura, sendo feito basicamente fora do tribunal, tá? Muito pelo CNJ. E não necessariamente de afastar a figura do magistrado como gestor, mas para tentar capacitar, colocar a gente capacitado como gestor. A ideia é mais ou menos essa, que eu acho até que é válido. Tá? Nas secretarias, tem aqui os cargos efetivos, vou começar de baixo para cima, né, os cargos efetivos. Geralmente, nas secretarias, tem as seções, né, tá? Cada seção tem um chefe. Acima desse chefe, costuma ter um supervisor de serviço. Acima dele, um coordenador. Acima dele, um diretor. Acima dele, um secretário. O secretário, ele tem uma relação meio que direta com a presidência. Só que, como são muitas secretarias, o nosso presidente tem um número considerável de assessores. E, geralmente, esses assessores também fazem aí o meio de campo entre o secretário e o presidente. Tá? Nos cartórios, a gente tem os cargos efetivos. Acima do cargo efetivo tem o chefe de seção. A regra é mais ou menos essa, quase todo cartório tem pelo menos 2 sessões, cada sessão com um chefe. Acima do chefe, eu não gosto de falar acima, eu realmente não gosto, não dá uma boa sensação.
Mas, enfim, coordenando o trabalho dessas sessões, tem um escrivão. Eu coloquei aqui como coordenador ou supervisor. Aqui, como vocês estão prestando na capital, capital sempre vai ser coordenador, tá? Interior vai depender da comarca, vai depender da alçada da comarca, da entrância da comarca. Pode ser coordenador ou pode ser supervisor. Dentro do plano de cargos e carreiras do tribunal, são cargos diferentes, que são, dependendo de onde que é o cartório, de qual que é a cidade, o cara pode ganhar como supervisor ou pode ganhar como coordenador, para ter a mesma carga de trabalho. Aliás, o supervisor, e verdade seja dita, eu falo de uma posição até privilegiada, né, porque aqui em São Paulo os escrivães são todos coordenadores. No interior eu sei que as situações são muito piores, são mais dramáticas, o pessoal tem uma rotina de trabalho muito mais complicada e recebe menos. Vocês estão chegando agora, acho que é uma demanda que vale a pena vocês terem em mente. Aí, muitos eu sei que querem voltar para o interior, vão se deparar com essa realidade. E é uma coisa que eu acho que é bem passível de discussão. E o escrivão sempre presta contas ao juiz corregedor do cartório. Tá? Então, as estruturas são mais ou menos essas. Evolução na carreira. Toda hora aparece alguma coisa aqui, eu não sei se alguém está me mandando mensagem, não. Evolução na carreira, gente, vocês já devem saber, porque o concurseiro sempre fica de olho nessas coisas, né? Tem estágio probatório. No plano de cargos e carreiras, o estágio probatório está previsto em 3 anos para vocês. Nem tudo que eu coloquei aqui é propriamente evolução, tá? Não significa uma evolução da carreira, mas eu achei que era melhor colocar tudo nesse slide. Primeira informação. Anualmente, todos os funcionários passam por uma avaliação de desempenho. A cultura de avaliação de desempenho no tribunal é relativamente nova, está se construindo. Então, é bom até que vocês compreendam que, eventualmente, em alguns lugares, né, as avaliações vão ter métodos diferentes, vão ter métricas diferentes. Né? Se vocês se conversarem entre vocês, vão perceber aí que cada lugar fez um jeito. O tribunal funciona um pouco nessa base, tá? Infelizmente. Mas faz parte de uma cultura nova que está sendo construída. E vocês estão chegando agora, acho que tem muito a colaborar. Quem já passou pela iniciativa privada, de repente pode dar sugestões. E até ajudar no próprio local de trabalho, de repente ter ideias novas. Lá onde eu trabalho, por exemplo, a gente está discutindo, ainda não está certo. O tribunal não reconhece a avaliação 360 graus como um método de avaliação formal, oficial do tribunal, mas a gente está discutindo fazer, porque a gente acha que talvez vai ajudar a gente a superar algumas dificuldades do modelo de avaliação direta que o tribunal propõe. Tá? Eu vou falar rapidinho para vocês o que é a progressão, a promoção, acesso e remoção. Se vocês olharem lá o plano de cargos e carreiras, vocês vão ver que tem uma tabela de vencimentos, que inclusive, dependendo de onde vocês acharem essa tabela, ela vai estar bem defasada. Mas vocês vão ver lá que cada cargo está vinculado a uma referência numérica, a um grau. Então, os vencimentos lá tem uma tabela que está dividida. Tal cargo, que é escrevente, é equivalente à referência 5 de vencimentos. E aí o vencimento inicial é o 5A. Quando o servidor tem 2 avaliações positivas, ele automaticamente passa para o grau B. Né? E aí depois, 2 avaliações positivas, grau C. Esses graus, se eu não me engano, são 18 graus diferentes na carreira do funcionário, eles estão agrupados por níveis. Então, o que acontece? O servidor ele pode passar do primeiro até o último grau do mesmo nível pela progressão. Se ele tem mais uma avaliação positiva e mais alguns critérios que o tribunal precisa regulamentar, por enquanto não está regulamentado, mas quando o funcionário atende àqueles requisitos, ele muda de nível. Na verdade, ele passa para o grau seguinte, só que aquele grau equivale a um nível diferente, aí eles colocam como promoção. Sinceramente, na prática, enquanto o tribunal não colocar a regulamentação de quais são os requisitos, né, para o funcionário passar de um nível para o outro, não existe diferença entre progressão e promoção. Tá? Na verdade, você vai estar passando automaticamente ao longo desses níveis, conforme você for mudando de grau. A remoção é a mudança de posto de trabalho, tá? Que é um instituto também novo, o tribunal regulamentou também há pouco tempo. Eu tinha comentado no post lá que está acontecendo a remoção agora, enquanto os escreventes novos estão sendo chamados, e a remoção é um método mais objetivo e impessoal de oferecer para os funcionários a oportunidade de mudarem o local de trabalho deles. Tá? Como se fosse uma espécie de um concurso interno, é liberado uma lista com as vagas, né, todo ano, acontece todo ano, uma vez por ano, sempre nessa época do ano, no meio do ano. O tribunal divulga a lista de quais são os prédios ou as comarcas que têm vagas disponíveis para determinados cargos, e aí todos os interessados do Estado podem se inscrever. O tribunal pega essa lista de inscritos, coloca um
com algum critério de desempate, coloca a ordem de preferência de cada um, e aí, aqueles que estiverem dentro do número de vagas, o tribunal permite que, aliás, permite não, o tribunal obriga que ele faça a remoção. Você tem, se você se manifesta, se você se inscreve para a remoção, você tem um prazo para desistir. Se você não desistir, você ficou dentro do número de vagas, você não tem escolha, não dá para voltar atrás, você tem que ir para lá. Então, vale a pena pensar bem, tá? Acesso também está com asterisco, por quê? Não está regulamentado. Está previsto no plano de cargos e carreiras, mas não está regulamentado. O Alê está me perguntando se o home office já está funcionando na prática. Eu vou falar dele. Já está sim. Acesso. O que pega aí? Acesso seria uma forma de provimento dos cargos comissionados. Tá? Uma forma impessoal de provimento. Hoje, como é que são feitas as nomeações? É o superior que escolhe. Geralmente é um juiz que indica. Né? Quando se fez o plano de cargos e carreiras, se pensou em mudar esse formato. Né? O tribunal ainda não conseguiu emplacar isso, as associações de funcionários têm feito algumas discussões com o tribunal, mas eu acho que é uma coisa que vai ser muito penosa para pegar, principalmente porque, se o acesso for regulamentado para todos os cargos comissionados, vai tirar, falando dos cartórios, né, especificamente dos cartórios, que é o que consome o maior volume de mão de obra, o acesso vai tirar dos juízes a capacidade de indicação do escrivão. Não vou entrar nesse mérito agora, se alguém tiver dúvida, e a gente não puder falar ainda hoje, depois me manda, eu tento responder por mensagem, faço um outro post no grupo. Mas essa é uma coisa muito simbólica no tribunal, né? A possibilidade do juiz nomear o escrivão é uma coisa que é a tônica do trabalho de todo mundo. Então, isso é muito cultural, já está enraizado já na organização do tribunal. Eu não vejo a possibilidade do acesso regulamentado em curto prazo. Realmente não vejo. Tá bom? Parte que eu acho que quase todo mundo queria. Voltou, calma, gente. Benefícios da carreira de... Aqui eu coloquei no geral, tá? Não estou falando especificamente de escrevente ainda, acho que depois tem um slide específico sobre escrevente. O que o tribunal oferece como benefício? Galera, na boa, eu nunca tinha parado para listar. Só depois de para listar que eu me dei conta, assim, o tribunal não oferece poucos benefícios, não. E é uma coisa que eu acho que vale a pena, tá? Quem está aqui só de passagem, considerar. Não vou ser tonto de dizer que nenhum outro lugar oferece tantos benefícios quanto o tribunal. Eu sei que isso não é verdade. E eu sei que em alguns casos, dependendo do cargo, da remuneração que for receber, né, determinado salário pode colocar todos esses benefícios no bolso e ainda sobrar um pro. Mas dada a condição econômica do país, principalmente hoje, né, que, pô, a gente só ouve falar que o desemprego está aumentando, enfim, eu tenho certeza que muitos de vocês, né, estão aflitos, e não é à toa. Eu sei que fora de São Paulo a economia está ainda mais desaquecida. Então, eu acho que pelo menos vale a pena a gente reconhecer que a gente recebe no tribunal não é pouco. O nosso auxílio alimentação é de R$29 por dia. Auxílio transporte, que é uma coisa que eu acho que pega muito para o pessoal. Aqui em São Paulo o transporte é caro, R$7 por dia. Tá? Normalmente o que o tribunal faz é atualizar esse valor conforme o preço das passagens de ônibus ou de metrô são reajustados em São Paulo, capital. Então, esse valor geralmente corresponde ao valor de 2 passagens de ônibus, que é o caso agora. O auxílio saúde de R$200 por mês. Esses benefícios, gente, eles são pagos no Olerite, tá? Então, eu vi alguém perguntando, fez algum post em algum lugar perguntando assim, mas é R$200 por pessoa, se eu tiver filho, tenho mais R$200 e tal, não. O auxílio saúde do tribunal hoje, até porque é um auxílio relativamente novo, não tem, deve ter no máximo aí 3 anos, eu acho que eu estou exagerando até, que a gente recebe esse auxílio saúde. Não, minto, talvez já tenha mais tempo, eu posso estar sendo injusto. Mas não nesse patamar, eu lembro que antigamente era R$60. Mas é o valor global, pago para todo mundo. IANSP, eu acho que alguns já devem conhecer aqui, o IANSP é o instituto que garante o atendimento médico para servidores públicos. Eu já trabalhei no IANSP, tá? Eu posso dizer para vocês, é um lugar, o atendimento ambulatorial do IANSP é bem concorrido, e por ser concorrido, é muito difícil conseguir passar lá, ainda que eles descentralizaram, melhoraram bastante. Eu trabalhava no IANSP antes de trabalhar no tribunal. A estrutura deles não era suficiente. Na época que eu entrei lá no IANSP, o IANSP tinha, se eu não me engano, eles tinham dobrado a população que era atendida pelo IANSP por conta de alguma alteração na lei. Então foi pego de surpresa, os caras não tinham estrutura para dar conta daquele mundo de gente. Hoje ele está
relativamente melhor, está longe de ser um paraíso, mas ainda é bom. E uma coisa que eu acho que vale muito a pena ressaltar, o atendimento de enfermaria, né, as clínicas do servidor, do hospital do servidor, que a gente chama, são excelentes. Tá? Tem médicos lá que são especialistas na área, são bastante reconhecidos. Então, e aí tem um detalhe, né? Eu não sei se vocês sabem, o usuário do IANSP, né, vocês como funcionários, vocês têm a opção de se associarem ao IANSP ou não. Então, na verdade, sim, vocês têm a opção de não ter que recolher o IANSP. Então, quando vocês entram, eu não sei como é que o pessoal da RH está cuidando disso agora, mas muito provavelmente acho que vão perguntar para vocês se vocês querem contribuir com o IANSP ou não. Se quiserem contribuir, já vai ser descontado em todo o limite de vocês 2% do vencimento básico. Se não quiserem contribuir, não vai ser descontado nada. Tá? Esse valor vai ser pago para vocês, vocês vão receber esse limite. Só que tem um detalhe, se vocês escolherem por não se associarem, vocês não podem se arrepender depois. Segundo detalhe, isso é uma coisa que também o pessoal sempre lembra, né? Quem é mais favorável à permanência no IANSP, a regra de atendimento do IANSP me parece ser bastante justa, diferente do que acontece com o plano de saúde. Você contribui de acordo com o que você ganha. Quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. E todo mundo é atendido do mesmo jeito. Né? Ou não é atendido quando a demanda é muito alta. Mas, assim, não existe nenhum tipo de privilégio porque alguém ganha mais ou menos. E esses 2% já dão direito ao atendimento para o funcionário, para o cônjuge e para os filhos. Tá? 2% que já está todo o pacote. Talvez valha a pena até quem for tomar posse aí, quiser confirmar isso lá no RH, mas até onde eu sei, a mecânica é essa. Se quiser incluir pai ou mãe, aí desconta mais 1% por agregado. Tem um detalhe aí que também vale a pena, galera, eu vou falar por experiência pessoal. Quando vocês tomam posse, vocês têm até 6 meses depois da posse para incluir agregados, depois disso não pode mais. Tá? Vale a pena pensar muito bem. Eu não coloquei meus pais e até hoje eu me arrependo, principalmente quando eu olho o preço dos planos de saúde hoje. Tá? Então, fica essa dica para vocês. O IANSP tem um serviço novo aí, que eu acho que está desde o ano passado, que é um atendimento odontológico. Também você não é obrigado, né? É opcional. E os planos são entre 11,52 e 97,70. No site do IANSP vocês têm detalhes aí sobre todos esses planos. Outros benefícios que o tribunal tem: auxílio creche escola e programa especial. O auxílio creche escola, ele é pago, o tribunal paga R$ 365 para cada filho do servidor, por cada filho que o servidor tiver, né? No máximo até 2 filhos. Então, no máximo seria até R$ 750, se minha conta não estiver muito errada. Mas tem algumas regrinhas lá, tá? Tem que ver a renda familiar, ou a renda per capita, agora eu não lembro bem, tem que verificar isso no RH. E tem um limite. Se eu não me engano, a renda familiar tem que ser de até R$ 3.000 por membro da família. Se eu não estou falando besteira, é isso. Então, muita gente consegue se beneficiar com esse auxílio creche escola. O programa especial tem uma coisa bacana. O creche escola só atende os filhos do servidor até determinada idade. Se eu não estou muito enganado, até 6 anos. Também uma informação para vocês confirmarem no RH. O programa especial é voltado para os servidores que têm dependentes com algum tipo de deficiência, tá? Deficiência física ou intelectual. E uma coisa que eu confirmei ontem lá no RH, diferente do auxílio creche escola, que é pago só até uma determinada idade, o programa especial é pago durante toda a vida. Tá? Só que assim, o programa especial, na verdade, ele é pago para permitir ao servidor garantir assistência médica do filho, ou então garantir atendimento numa escola especial. Então tem alguns critérios também que são observados, tá? Mas é um programa interessante que pouca gente conhece. E tem também esse enxoval de bebê, que eles entregam lá, parece que entregam na hora, acho que no 7º mês de gravidez, a servidora ou o servidor, acho que também tem direito, só comprovar, eu acho que por atestado médico, que a própria servidora, ou que o cônjuge do servidor ou da servidora está grávida, e aí leva lá, tem alguns documentos que eles pedem, se eu não me engano, já retiram o enxoval de bebê na hora. Inclusive, o pessoal da RH falou que tem meses até que sobra, porque o pessoal não conhece esse benefício, então vale a pena vocês se informarem. O adicional sobre tempo de serviço, depois eu vou mostrar para vocês que é o seguinte, a gente tem 2 valores de referência, um que é o vencimento base, o salário base, na verdade, e depois que tem o vencimento básico. Tá? Vou falar de novo, tem o salário base e o vencimento básico. O salário base do escrevente é de quase R$ 2.000, R$ 1.997,87. E o vencimento básico do escrevente
é de 4 mil e alguma coisinha. Tá? Infelizmente, os nossos descontos são sobre o vencimento base, que é maior. Os nossos adicionais são sobre o salário base. Depois vou mostrar isso para vocês. A cada 5 anos, né, de efetivo exercício, também tem algumas regras que têm que ser observadas e tal, a gente tem um acréscimo de 5% sobre o salário base, tá bom? Mais benefícios aí, a gente tem um adicional de qualificação, esse também é relativamente novo, o tribunal, se eu não estou muito enganado, só começou a pagar esse ano, apesar da aprovação da lei ser do ano passado, do ano retrasado. Nesses percentuais que eu estou mostrando para vocês, 5% para graduação, 7,5% para especialização, mestrado 10%, doutorado 12,5% sobre o salário base. Tá? Detalhe, só é pago para escolaridade que seja um grau acima daquela que é exigida para o cargo. No nosso caso, escrevente só exige ensino médio, então todo mundo que tiver graduação, no mínimo, já recebe 5% a mais sobre o salário base. Se tiver outros tipos de escolaridade, né, especialização, mestrado, doutorado, nesses percentuais que eu estou colocando aí para vocês. Uma coisa que eu acho bacana também é que, assim, está mostrando uma política positiva do tribunal de reforçar aí a aprendizagem e a capacitação dos funcionários. O horário especial de estudante é uma política que já existia, o que tem de novo aqui é o adicional de qualificação, que antes não existia. O horário especial de estudante dá direito ao funcionário que seja estudante, né, ter uma redução de 1 hora na jornada de trabalho. Tá? Algumas condições são observadas lá, não é qualquer tipo de curso. Curso regular, até graduação, ensino fundamental, médio e graduação, não tem problema. Pós-graduação também não, tá? Especialização, mestrado, doutorado, qualquer tipo de curso. E ainda alguns cursos para concurso da carreira jurídica. Magistratura, promotoria, delegado, defensoria e procuradorias, se eu não me engano. Tá? Quem tiver fazendo algum curso presencial para esses tipos de concurso, também pode pleitear horário especial de estudante. É uma coisa que tem que ser conversada com o gestor também. Tem algumas regras que são observadas, depois, quando vocês tiverem tomado posse, ou mesmo antes, eu posso indicar aqui onde vocês conseguem essas informações. O tribunal também tem uma porrada de convênio com muitas instituições de ensino, e essa é uma informação que, lamentavelmente, a gente percebe assim, poucos funcionários conhecem. Tá? Geralmente, o modelo de convênio do tribunal é para garantir algum desconto, né? Seja na realização do curso, seja na aquisição de material. Quase os convênios que eu já conferi, assim, geralmente são de 10% ou mais. E tem todo perfil de instituição, desde aquelas mais questionáveis, até Mackenzie, por exemplo, que foi um dos últimos convênios que o tribunal fechou. Inclusive, o convênio do Mackenzie é interessante porque dá bolsa tanto para o funcionário estudar, como para matricular o filho na educação infantil, ou acho que no ensino fundamental e médio também entendeu. E acho que é no mínimo de 10%. Um portal chamado Portal do Servidor, eu vou deixar o link para vocês, só que só dá para acessar quem já é funcionário. No Portal do Servidor, vocês têm a relação de todos os convênios que o tribunal tem desse modelo, tá bom? E, além disso, uma coisa também que é relativamente nova, se não me engano, é do ano retrasado para cá, começou a valer, que todo servidor tem bolsa integral nos cursos da Escola Paulista da Magistratura. A Escola Paulista da Magistratura é uma das melhores escolas em termos de curso de Direito aqui em São Paulo, tá? Não curso de graduação em Direito, mas cursos relacionados à área do Direito. Tem cursos muito bons e, óbvio, também ministrados por juízes, embargadores, gente da casa. E esses cursos são muito caros. Quando é oferecido para a comunidade externa, esses cursos são bastante caros. Mas para os funcionários tem um desconto aí de 100%. Tá? Isso aí é uma coisa que está sendo muito bem aproveitada pelos funcionários no momento. Ainda sobre benefício, quem tinha me perguntado sobre home office? Ali. Falei para você, eu ia deixar falar depois. Já até destaquei e coloquei em negrito aqui, tá? Teletrabalho. Internamente a gente chama de teletrabalho, mas o projeto foi testado com o nome de home office. Olha, acho que só o tribunal e o STJ tem regulamentado o teletrabalho. Tá? Isso é uma coisa que TRF não tem, TRT não tem. Está funcionando. A experiência, o nosso cartório participou do projeto piloto, a experiência foi muito positiva. A gente percebeu que realmente o servidor ele fica mais motivado e trabalha melhor. Tá? Trabalha melhor, produz mais. Né? E foi legal porque a gente pôde acompanhar, inclusive teve que tomar depoimento dos funcionários, né? Eles tiveram que fazer relatórios semanais falando sobre as ocorrências, o que tinha acontecido, como é que eles estavam encarando e tal. Então, isso foi uma coisa bacana. Acho que o tribunal realmente ele tentou não só importar uma política que é típica da iniciativa privada, e importar nas coxas. Né? Fizeram, pelo menos, toda uma pesquisa,
algumas indicações para os funcionários, o que era recomendado, o que não era, enfim. E hoje já tem muita gente fazendo regime de home office. Para quem vem trabalhar em São Paulo, é uma coisa bacana. Inclusive, para quem está com essa preocupação, mas se me lotarem em tal lugar não é bom para mim e tal. Home office pode ser uma boa saída. O home office, alguns detalhes, né? Não tem critérios uniformes para quem pode ou não pode fazer home office. Então, os únicos critérios que tem são escreventes de cartório. Então, se não trabalha em cartório, não faz o home office regulamentado pelo tribunal. Na prática, o que acontece? Funcionários de gabinete também fazem home office. Tá? Tanto o gabinete de segunda instância como de primeira instância, geralmente, eu sei que alguns fazem, não todos. Mas para quem trabalha em cartório está regulamentado, e o tribunal autoriza no máximo 20% do número de funcionários a realizarem home office, tá? Trabalharem em casa, para não comprometer a força de trabalho do cartório. Tem algumas regrinhas lá, até para reafirmar para a sociedade, porque isso foi uma coisa que pegou, gerou muita discussão, muita gente se posicionou contra, criticou o tribunal. Então, o tribunal se preocupou em não permitir que o home office seja feito nem às segundas, nem às sextas-feiras, para não parecer emenda de final de semana, né? Então, quem faz home office pode fazer home office 1 ou 2 vezes por semana, e aí pode fazer segunda, terça ou quarta, né? Então, tem gente que faz segunda e terça e quarta, segunda e quarta, ou faz só segunda, ou só terça, ou só quarta, enfim. Mas sim, está funcionando, tá? E está funcionando muito bem. Quase todo dia sai alguma publicação de mais algum cartório que aderiu ao home office com o nome dos funcionários que estão participando. A regulamentação é bastante recente, tá? Mas eu posso falar porque a gente participou do projeto piloto. O único porém do home office, que eu acho que talvez seja um pecado aí, é o fato de que o tribunal como um todo tem uma dificuldade muito grande em estabelecer métrica de trabalho, né? E aí, não que a gente deva se acomodar em cima disso e não criar as métricas, mas eu, particularmente, até fiz essa ponderação para a Secretaria de Planejamento e Recursos Humanos, que estava cuidando do projeto, que talvez fosse mais importante primeiro estabelecer as métricas para depois regulamentar o home office, porque um dos requisitos para a manutenção do home office é que o funcionário demonstre uma produtividade X% superior à que ele normalmente apresenta no cartório, né? E aí, nessa parte fica um pouco difícil, tanto que no cartório onde eu trabalho a gente ainda está discutindo como é que a gente vai primeiro estabelecer as métricas para depois estabelecer o home office. Isso eu estou discutindo com os funcionários, a gente está tentando construir essas métricas junto para depois colocar em prática, né? Mas está funcionando sim, e como eu falei, esse é um benefício que eu faço questão de destacar, porque não é todo lugar que tem. Eu tenho certeza que para algumas pessoas, dependendo da condição, faz uma diferença absurda, tá? Nessa mesma linha, apesar de não ser de fato uma política de benefício, mas o tribunal está tentando aí estabelecer alguns projetos para melhorar o bem-estar dos funcionários, né? E também para enquadrar aí o tribunal dentro de uma imagem de sustentabilidade e de bem-estar para a sociedade. Um projeto bastante legal aí, e é novo, acho que não tem muito tempo também, esse da Carona Legal. Quer fazer com que funcionários que moram mais ou menos na mesma região e que, né, um possa oferecer carona para o outro, que eles façam contato entre eles, que isso ajude os funcionários a ter um deslocamento mais tranquilo, que possa reduzir custos e que possa refletir num trabalho melhor para esse pessoal quando eles chegarem no posto de trabalho, tá? Auxílio funeral, é lógico que não é bom falar de auxílio funeral, ninguém quer ter que depender disso, mas, na boa, quem já passou pela situação de ter que lidar com funerário, essas coisas, sabe a dor de cabeça que é. Eu já deixei minha esposa avisada aqui que eu tenho auxílio funeral, se me acontecer alguma coisa, para bater lá no tribunal, tá? Outra coisa que eu acho muito bacana também, até onde eu sei, não sei que outro tribunal tem esse tipo de política, tá? Eu trato isso como um benefício indireto, não é um benefício de fato estabelecido em norma tribunal, mas eu acho que é um benefício sim, que é essa questão da participação da gestão. Duas ferramentas muito bacanas, eu vou falar primeiro da última, o canal com a presidência, é um e-mail em que nossos funcionários desabafam lá, mandam e-mails, sugestões, fazem reclamações. Quando foi instalado, muita gente duvidou, e assim, é respondido. Eu não posso garantir que é o próprio presidente que responde, né? Mas as respostas sempre vêm no nome dele, e vêm, né? Inclusive, não só vêm respostas, como eu já vi juízes terem que prestar informação, eu já tive que prestar informações por conta de manifestações feitas no Tribunal da Presidência. Então, é legal porque é um canal que está aberto, deve ter uma equipe considerável de gente recebendo essas mensagens para
tratar tudo que é informação que chega por ali, mas não é conversa para bem dormir. Eu acho que isso é muito importante. Passa para a gente uma sensação de estar sendo valorizado, que faz falta, né? Todo lugar que oferece. E o Conselho Consultivo Interinstitucional também é uma novidade, foi instalada pelo presidente atual, Nalim, que ele está tentando trazer para dentro da gestão do tribunal, né, os atores sociais. Né? Então, todos os segmentos da sociedade. Tem representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos funcionários, dos magistrados. Eu não vou lembrar quais são todos os segmentos. Né? Gente da academia, né, estudiosos, né, do direito, das faculdades, enfim. Existe esse conselho. Hoje eu conversei, inclusive, com os funcionários, os representantes dos funcionários. O conselho está atuando, mas também é uma coisa muito nova. E os próprios funcionários também ainda não assimilaram bem essa ferramenta. E eu fiz questão de colocar isso para vocês que estão entrando, que vão entrar, para que vocês já tenham essa ferramenta em mente, porque elas podem ser um divisor de águas. Né? Se a gente conseguir tirar proveito disso, se a gente conseguir fazer chegar as nossas demandas a essas instâncias, a gente pode ter soluções talvez mais rápidas e mais efetivas para problemas que há muitos anos o pessoal que já é da casa, né, simplesmente às vezes reclama com o colega de mesa, reclama com o colega de um outro cartório e tal, mas não consegue pensar numa forma de tentar tratar isso. Então, eu gosto de destacar isso como benefício, eu acho até que deveria ter colocado o mesmo destaque que eu coloquei para o home office. Chegou mais pergunta aqui, como ninguém está falando nada, os cursos da EPM são só para graduados em Direito? Depende, Ana Cristina, se for curso de pós-graduação em Direito, sim, só para quem é formado em Direito. Mas tem cursos que não. Normalmente, assim, os cursos de média e longa duração quase sempre são para funcionários, são para graduados em Direito. Mas, sim, às vezes algumas palestras, alguns cursos mais curtos, tal, quando não tem esse tipo de requisito, está aberta a participação do pessoal, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, porque eu não sei se tem gente ainda conferindo. 23 espectadores, gente, tá tarde já, né? Não sei quem que vai ficar mais tempo aí. Eu vou chegar onde vocês querem. Então, como eu estava falando, o salário base de escrevente, 1997 e 87. O vencimento básico é 4.130. Qual que é a diferença? O vencimento básico é o salário base mais a gratificação judiciária. O tribunal, às vezes, faz a alteração do salário base ou na gratificação judiciária, tá? Por que ainda tem essa diferença? Porque alguns adicionais, alguns descontos, são feitos com base ou no salário básico ou no vencimento básico. Como isso não está unificado, né, se fosse feita a unificação, teria que alterar várias tabelas de cálculo. É lógico que o motivo em si não é esse. Né? O tribunal, como alguns outros órgãos, relutam um pouco em incorporarem ao salário do servidor, né, aquilo que de fato vem no OLEIT. E aí tem uma série de motivos que, se a gente for tentar esmiuçar aqui, vai tomar a madrugada inteira. Mas, para que vocês saibam, essas são referências quase que oficiais, tá? Então, inclusive no site da transparência lá do tribunal. Eu vi no grupo do Face algumas pessoas postando algumas coisas diferentes. Eu realmente não sei, assim, quando a diferença é pequena, acho que não convém, mas assim, diferenças muito grandes em alguns casos. Então, acho que, na dúvida, vale a pena vocês acessarem lá a seção de transparência do site do tribunal, tá? E aí, normalmente, o que a gente recebe no OLEIT? O salário base mais a gratificação, os auxílios que dão aí, né, como auxílio alimentação e transporte varia de acordo com o número de dias úteis do mês, mas em média mais R$900. O adicional de qualificação, eu sei que muita gente aqui já tem formação superior, então provavelmente já vai começar a ganhar pelo menos 5% sobre o salário base. E os descontos sobre o vencimento básico, quer dizer, sobre esses 4.130, a gente tem a Previdência, depois o IR, que é calculado sobre os 4.130 menos do que é pago de Previdência, e mais o IANSP, que é aqueles valores, aqueles percentuais que eu tinha passado antes, 2% sobre o vencimento básico e mais 1% por agregado. Então, líquido, os funcionários, para quem eu perguntei, me passaram mais ou menos esse valor, 4.300, pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos. Se o funcionário não tiver formação superior, provavelmente vai ser um pouco menos. Se tiver, um pouco mais. Se optar por não contribuir com o IANSP, também vai receber um pouco mais, mas na média está dando mais ou menos isso, 4.300, tá bom? Não é, está longe de ser pouca coisa. Coloquei aqui também um pouco comparativo, porque muita gente eu vi que ficava perguntando lá para outros colegas quanto que ganha escrevente em gabinete, quanto que ganha um, quanto que ganha outro, se vale mais a pena, se não vale e tal. Então, tá aí, tá, gente? Também esses valores estão lá na seção de transparência do site do tribunal, o salário de cada um, gabinete, assistente judiciário, assistente jurídico, é lógico que as diferenças são grandes. Lembrando, é vencimento básico, tá? Além desses valores, o cálculo tem essas variações como tem aqui.
Então, tem os acréscimos, tem os descontos, e é lógico que o que vem líquido no Everest vai ser diferente disso. Nesse material aqui, na parte onde está azulzinho, tem um link para o setor de transparência do tribunal, mas não é difícil achar. Já na homepage, se não me engano, do lado direito, tem um link para vocês acessarem o portal de transparência. Que faz o escrevente, não era para aparecer esse slide branco, vamos lá, faz tudo. Eu sei que isso é meio desesperador de ouvir, mas é muito difícil explicar o que faz um escrevente, porque vai depender muito do local onde ele trabalha. Vocês viram lá o número de secretarias, diretorias e coordenadorias que eu mostrei para vocês, né? E aí, dependendo, o cara vai fazer um trabalho muito específico. Eu tenho colegas que, por ter informação, tem uma colega nossa, por exemplo, trabalhou com a gente lá no juizado, que é escrevente, trabalhou no cartório como escrevente, mas ela era formada em arquitetura e ela conseguiu ser relotada para a SAD, né, Secretaria de Administração. Um outro colega que trabalhou com a gente era engenheiro, também foi para essa mesma secretaria. Lógico que não está assinando como engenheiro, né? Nem ela está assinando de fato como arquiteta, porque tem aquela questão do registro no conselho e tal, mas ela está trabalhando com tarefas que têm a ver com a formação dela em arquitetura, né? Ele também com a formação dele em engenharia. Há pouco tempo tem uma funcionária que trabalhava com a gente também, ela era formada em gestão de políticas públicas, trabalhou com a gente no cartório, funcionária muito boa. E a CEPLAN, se eu não me engano, foi uma das últimas secretarias criadas pelo tribunal. E quando eu vi a notícia de criação da secretaria e quais eram as atribuições dela, sugeri para ela que ela mandasse um currículo, porque parecia ser uma área que tinha tudo a ver com o que ela tinha estudado. E deu certo, hoje ela está trabalhando. Então, de novo, gente, tem espaço para todo mundo no tribunal. Tá? Tem espaço para todo mundo. Direito abre muitas portas, com certeza, mas não tem todas as chaves, tá? E aí, eu acho que vale a pena ressaltar para vocês, eu trabalho com 3 chefes. Eu não sou formado em Direito e nenhum dos 3 chefes também é formado em Direito. Tá? Isso não é uma contingência, não é que a gente não tinha escolha e tal, e aí foi pegando gente que não era formada em Direito. No meu caso, eu até posso dizer que foi sim uma contingência, mas no caso dos chefes, foram escolhidos pela competência. Então, mostraram uma competência extraordinária, mesmo não tendo formação jurídica, e foi isso que contou. Então, acho que também, além dessa questão da formação, ela é importante, mas ela não é crucial. Eu acho que a questão também do desempenho de vocês é uma coisa que não é só importante, é óbvio, que é importante em qualquer lugar que vocês forem trabalhar. Vocês devem ter um histórico profissional por trás, né, uma bagagem, e eu acho que essa bagagem já deve ter mostrado isso para vocês. Então, no tribunal, vocês podem ter certeza que vai ser diferente, tá bom? Eu coloquei só algumas coisas aqui, eu realmente não vou mencionar, mas assim, só para exemplificar especificamente em cartório o que um escrevente pode fazer. Mas, como eu falei, tem N coisas, vai depender muito do lugar onde ele estiver. Deixa eu ver só se tem mais perguntas. Ainda tem gente aqui vendo, legal. Bom, para quem está esperando aí, eu sei que tem gente que está roendo a unha do dedão, está passando apuro, ficando nervoso e tal. Então, o que eu recomendaria para vocês? Uma das coisas que eu posso recomendar é assim, primeiro, de fato, eu até vi algumas discussões aí no Face e tal, essa questão evitar um pouco, assim, uma carga meio pessimista, negativa, acho que vai fazer muito bem para todo mundo, tá? Porque, querendo ou não, isso acaba passando para a galera, né? As pessoas se incomodam e tal, e eu acho que, de fato, quase todo mundo tem falado isso, os mais otimistas, os mais críticos têm falado isso com razão. Acho que o mais difícil vocês já fizeram, que era estar habilitado. E vocês podem ter certeza, vai ser um milagre o tribunal não chamar todo mundo que foi habilitado. Nesses 9 anos que eu estou no tribunal, nunca havia acontecido o tribunal deixar de esgotar uma lista na capital. Tá? Nunca havia acontecido. Então, acho que é uma questão de tempo, tá, gente? E pelo histórico aí dos últimos concursos, o que a gente percebe é que, assim, tem sido cada vez mais rápido, assim, para esgotar. Né? Antigamente, o tribunal prorrogava depois dos primeiros 2 anos, depois quase não conseguia prorrogar. Depois deixou de prorrogar porque em 2 anos já estava esgotado, depois 1 ano e meio estava esgotado, ano passado em 1 ano estava esgotado. Então, tem um pouco de paciência porque o momento de vocês vai chegar. A necessidade, vocês podem ter certeza que existe. Agora, o que vai determinar o ritmo das nomeações, não sei dizer, e eu não sei quem que vai poder indicar para vocês essa resposta. Mas o trabalho que é feito, né, para alocação de pessoal, ele é muito fechado, é uma caixa preta. Eu não conheço ninguém que conhece, que saiba como que é feito, como que é a dinâmica, quem escolhe, quem prioriza, quem analisa, eu realmente não sei. E aí vocês ficam com essa sensação de que a coisa é feita meio que ao acaso, ou não, tem uma lógica, então cada um enxerga uma lógica, né? O tempo acho que vai mostrar aí se alguma dessas lógicas tem razão ou não. Eu, nesses 9 anos, nunca consegui encontrar nenhuma. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sim, vocês vão ser chamados.
talvez agora nesse meio de ano, né, tenha aí um salto, fica um tempo sem chamar e tal, porque de fato o tribunal, se eu fosse gestor do tribunal, eu até ia deixar de chamar o pessoal agora nesse meio do ano, para acomodar as saídas do processo de remoção que está acontecendo, para acomodar as saídas dos escreventes dos funcionários que estão sendo nomeados como assistentes. Aliás, um detalhe, viu, gente? Assistente não precisa obrigatoriamente ser escrevente, é assistente judiciário, assistente de juiz de primeiro grau. A lei, por isso que eu falei que valia a pena dar uma lida lá, só determina que seja servidor formado em direito. Sempre servidor do tribunal formado em direito pode ser indicado como assistente. Tem muitos, eu tinha comentado isso antes no post, tem muitos juízes que estão aguardando aí a chegada de vocês para poder ir lá laçar os assistentes deles, enquanto estão presos nos cartórios. Então pode ser que isso faça com que o tribunal resolva dar uma brecada para poder acomodar essas saídas, replanejar, saber, né, quem vai sair, de onde vai sair, e depois retomar as nomeações. Eu recomendaria primeiro ter um pouco de paciência. E quando eu falo de não sobrecarregar esse PRH, é mais ou menos o que eu falo para o pessoal que às vezes reclama com a gente lá no cartório onde eu trabalho, com relação ao ritmo do trabalho, né? Muita gente liga para a gente e pede informação sobre o processo por telefone. E onde eu trabalho, o telefone não para de tocar, é o dia inteiro. E é lógico que a gente tem que fazer esse atendimento, né? Às vezes as dúvidas elas são genuínas e hoje as pessoas estão muito acostumadas a tentar resolver todo tipo de problema virtualmente, né? À distância. Então, não questiona essa conduta. Mas eu sempre peço uma compreensão do pessoal, mais ou menos na seguinte linha. Se muita gente tentar resolver os problemas, tentar fazer contato com a gente por telefone, eu vou ter que alocar cada vez mais gente para garantir o atendimento por telefone. Só que eu não tenho pessoas que consigam atender telefone e trabalhar com o processo ao mesmo tempo. Então, quanto mais a demanda do telefone aumenta, menos eu consigo destinar força de trabalho para fazer aquilo que a gente tinha que estar fazendo, que é cuidar dos processos, né? Então, é lógico que, surgem dúvidas no universo de, né, milhares de pessoas que estão aguardando aí a chamada, né? Eu sei que muita gente vai continuar ligando, mas eu já falei com algumas pessoas do RH e o pessoal, as pessoas que eu conheço lá, que trabalham lá, são super solistas, mas elas comentam, às vezes, mesmo funcionário liga várias vezes, liga todo dia, liga toda semana, e assim, quando sair, vocês vão ficar sabendo, né? Tá certo que, de repente, você vai ligar lá, pode calhar, o cara fala assim, eu tô olhando ali, se realmente seu nome tá aqui. Mas é difícil acontecer, né? Então, tenha um pouco de paciência, a coisa, não adianta, essa ansiedade não vai ajudar vocês em nada. Uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena, porque já aconteceu com funcionários novos, quem for trabalhar em cartório provavelmente vai precisar de um certificado digital. Esse certificado, o tribunal que vai contratar e vai solicitar a emissão do certificado, tá? Vai ser pago pelo tribunal. Só que o certificado digital, que é utilizado para a gente trabalhar com processo digital, ele só é emitido quando o CPF do titular está regular na Receita Federal. O problema mais comum que a gente pega é funcionário que casa, altera o nome e não faz a regularização na Receita. E aí o que acontece? Quando ele apresenta os documentos para o tribunal, ele está com o nome de casado. Na Receita ele ainda está com o nome de solteiro. O tribunal faz a solicitação desse certificado digital e aí volta aquela informação de que está uma situação irregular, o funcionário surta, acha que tem algum problema, que vai ser exonerado e tal. Depois vai descobrir que é só esse problema do nome. Nem sempre é fácil de regularizar eles. Então, já vale a pena, nesse meio tempo, já que vocês estão aguardando, já providenciar isso aí. Então, acho que é uma dica bacana, tá? Uma outra coisa aí são essas duas certidões, a certidão de contagem de tempo e a certidão, coloquei entre aspas, ficha limpa, e eu vou explicar por quê. Certidão de contagem de tempo. Quem já trabalhou em órgão público, não importa qual seja, vale a pena pedir nesse órgão a certidão de contagem de tempo. Se for estatutário, a certidão de contagem de tempo já é suficiente. Se for seletista, né, trabalhar em alguma autarquia, por exemplo, além da certidão de contagem de tempo, também vai precisar de uma certidão do INSS, tá? INSS é bem burocrata, então vale a pena talvez vocês já providenciarem isso, se já não estão mais nesses órgãos, porque isso pode, dependendo do lugar por onde vocês passarem, isso pode ser incluído na contagem de tempo de vocês, pode fazer diferença na aposentadoria, naquele adicional de 5 anos que eu tinha comentado antes, na licença-prêmio, que é uma coisa que eu não falei também, é um tipo de benefício que tem, apesar de que eu faço algumas ressalvas pessoais, mas também interfere na contagem de licença-prêmio, então vale a pena vocês, nesse meio tempo, enquanto não foi chamado, se for o caso, providenciar a certidão de contagem de tempo. E essa certidão de ficha limpa é para quem já teve algum tipo de vínculo com algum órgão público, que não necessariamente fosse de trabalho. Então, por exemplo, quem já fez conciliação, quem já foi conciliador em algum tribunal, tá? Tem que requerer. Aliás, acho que o RH vai poder confirmar isso, acho que na convocação eles acabam falando. Vale a pena vocês conversarem com quem acabou de tomar posse.
Mas acho que eles estavam requerendo uma certidão que a pessoa dissesse, nessa certidão ficasse demonstrado que a pessoa nunca respondeu nenhum processo administrativo ou disciplinar enquanto ela colaborava naquele órgão, tá? Essa é uma certidão também que, se não me engano, é uma exigência do CNJ, então talvez valha a pena vocês já aproveitarem esse tempo para providenciar isso. Quando eu falo estudar aqui o TJSP, é o seguinte, isso que eu coloquei aqui, né, da estrutura do tribunal, como que ele funciona, quais são os cargos, pós-trabalho e tal, por incrível que pareça, é uma coisa até que me chama bastante atenção. Não que eu tenha feito diferente, né, porque eu também caí meio de paraquedas, mas eu percebo que os funcionários novos chegam assim, lógico, sem saber o trabalho, o que é absolutamente normal, porque não tem bola de cristal, não sabe como é que a coisa funciona, mas também sem ter muita ideia do que é o tribunal, né? E essa visão macro, essa visão mais sistêmica do tribunal, pode fazer muita diferença no que diz respeito à evolução de vocês. E, de novo, eu volto a repetir, eu sei que tem muita gente que não está pensando em se aposentar no tribunal, tá? Porque muita gente é nova, né? Tem uma carreira gigantesca pela frente, e enxerga o tribunal só como mais um ponto de passagem. Mas, de verdade, eu espero que, mesmo para quem encara o tribunal dessa forma, que venha aqui e deixe o melhor de si, né? E acho que para deixar o melhor de si, vocês vão ter esse termômetro pelo reconhecimento das pessoas, né, que estiverem trabalhando com vocês. E para, né, alcançar esse reconhecimento, para dar o melhor de si, eu acho que é importante, isso pode destacar vocês na multidão ali, isso pode ser um diferencial para vocês, mostrar que vocês têm uma visão macro, né? A gente percebe principalmente funcionário novo, que está muito preocupado com o detalhe ali, em seguir, entender o que a pessoa, o colega está explicando, o que o chefe está ensinando e tal. Só que, geralmente, tá, é o que eu vejo acontecer com muitos funcionários, depois que já estão dominando aquela rotina, aquela prática do dia a dia, acabou. Está dominando aquilo, está só naquilo. Deixa de buscar essas referências, essas informações. Por quê? Porque, de fato, no dia a dia, na prática, acaba não usando com frequência. Não usa todo dia, você não vai conhecer a estrutura, saber o que faz a Câmara Especial. Não tem nada a ver, por exemplo, com o lugar onde eu trabalho, que é o juizado, né? Mas para algumas discussões, para algumas situações, para alguma orientação que a gente tem que dar para o público, isso faz a diferença, né? E isso diferencia o trabalho de vocês, né? Qualifica o trabalho de vocês, dá uma outra dimensão do trabalho que vocês fazem, né? Não só isso, acho que dá um significado e uma lógica completamente diferentes para aquilo que vocês fazem, tá? Uma das reclamações que eu escuto, às vezes, é justamente o pessoal falar que eu sei o que eu faço, mas eu não sei por que eu faço, né? Ter aquela sensação de que só está cumprindo burocracia e tal, quando, na verdade, não precisava ter esse tipo de sentimento. É que o problema é que, às vezes, entender a lógica do que está fazendo depende justamente de entender esse sistema maior que é o tribunal. Entender o sistema maior onde o seu posto de trabalho está inserido, né? O trabalho que chega na sua mão, de onde ele está vindo, para onde ele está indo, como é que ele afeta as pessoas, como é que ele afeta a instituição, como é que ele afeta o seu colega de trabalho. Então, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena nesse meio tempo, tá? Missão, visão, valores, objetivos e estrutura. Se eu pegar só missão, visão, valores e objetivos, isso aqui, na verdade, vocês vão encontrar em qualquer instituição, eles vão apresentar esses itens num documento chamado planejamento estratégico. O tribunal tem um planejamento estratégico, só que esse planejamento estratégico ele se encerrou em 2014. Tá para sair um planejamento estratégico agora de 2015, a gente tem a expectativa aí que nos próximos meses, no máximo até agosto, o tribunal já tenha liberado um novo planejamento estratégico. E uma coisa que é legal, o planejamento estratégico ele tem uma validade de 5 anos, tá? Então, o planejamento estratégico vai pegar mais ou menos a vida, não vou colocar com vida útil, porque vocês não são descartáveis, mas vai pegar mais ou menos o tempo de passagem de alguns de vocês, né? O planejamento estratégico é uma ferramenta de trabalho que também é uma novidade no tribunal, né? O tribunal ainda está se acostumando a encarar o planejamento estratégico como ferramenta de trabalho. Mas pode dar um norte e pode ajudar, inclusive, uma coisa que vocês vão testemunhar, né? Diferentes cartórios, cada um trabalhando de um jeito, uma rotina de trabalho diferente, um ritmo diferente, um padrão diferente, enfim, coisas que no outro slide eu tinha falado, aquele slide que tem um ponto de interrogação com o organograma, tem um comentário que é uma colaboração que eu fiz para um centro de pesquisas judiciais, foi justamente com relação à questão da estrutura do tribunal e a distância que existe entre a cúpula e a primeira instância. Por causa dessa distância, a gente encontra cada cartório funcionando como um universo à parte. O planejamento estratégico pode ajudar. Quem se inteirar do planejamento estratégico, né, tendo a oportunidade, está com mais tempo, não que todo mundo aqui esteja aqui, né, à toa, de boa, mas também pode chegar com uma visão talvez um pouco privilegiada do trabalho do tribunal. Não se espantem se de repente você souber de planejamento estratégico mais do que
as pessoas que estão te recebendo, tá? Porque, como eu falei, é uma política que está sendo ainda internalizada. A gente ainda não é todo lugar que o pessoal usa, enfim, mas vale a pena. O regimento interno também dá uma boa noção de como funciona o tribunal, quais são os órgãos, aqueles órgãos que eu tinha listado antes, né? Visitar unidades, conversar com funcionários e recém-empossados. Fora o Vergueiro, o pessoal que trabalha comigo lá são super de boa, muito simpáticos. Se alguém precisar de alguma dúvida ou informação, você pode ter certeza que o pessoal lá está disposto a ajudar vocês. Mas assim, se informar, saber como é que é, como funciona, se tiver alguma dúvida, não custa nada perguntar. E aí, aqui eu estou tentando retomar um pouco do que eu tinha colocado no primeiro post que eu coloquei nesse grupo, que assim, se vocês não são, vocês estão muito próximos de ser funcionários do tribunal, tá? Funcionário público, a gente precisa assumir essa responsabilidade, acabar com o estigma que existe sobre a imagem do funcionário público, né? E reverter isso. Não tem forma melhor do que a gente reverter isso do que fazer um bom trabalho, né? O nosso trabalho sempre é o nosso primeiro e nosso melhor ou pior cartão de visita, sempre, em qualquer situação. Eu acho muito importante, assim, vocês tomarem consciência de que, assim, a gente é responsável por tentar mudar a visão da sociedade com relação ao trabalho que a gente faz, né? Acho que conversar com o amigo, com a família, conhece, sabe como funciona, o que é e tal. Vocês não têm ideia da ajuda que vocês podem estar prestando para o tribunal e para vocês mesmos, tá? A gente ouve muita reclamação que o tribunal não funciona, que o serviço é lento, não sei o que e tal. Mas, assim, uma parte disso decorre de uma demanda, né, de um excesso de demanda do serviço do tribunal. E esse excesso de demanda, uma parte desse excesso, decorre da falta de conhecimento da população com relação ao funcionamento da justiça. É óbvio que não vai dar para explicar para uma pessoa como é que funcionam embargos infringentes lá em Brasília. A ideia não é essa. Mas, assim, dá umas pinceladas, né? Dá algumas orientações. Vocês, a hora que vocês estiverem trabalhando no tribunal, vocês vão ver. Vocês vão ser muito alugados pelos conhecidos, amigos, família, vão querer tirar todo tipo de dúvida, vão achar que vocês viraram PROCON, vão achar que vocês viraram advogados, se é que algum já não eram. Mas, assim, é muito comum isso. O pessoal quer tentar tirar todo tipo de dúvida com vocês. A primeira reação, né, de algumas pessoas é justamente repetir, falar, não sei, não conheço, não é bem assim e tal. Mas, às vezes, a gente pode aprender com essas dúvidas, né? Às vezes, mesmo que não seja na minha praia, né, no trabalho em juizado, alguém me pergunta alguma coisa, não é juizado, se eu tenho oportunidade, eu tenho que falar. Se eu conheço alguém que está próximo dessa área, eu tenho que tirar dúvida, eu tenho que perguntar, né? Ajuda a pessoa que está precisando, mas também acrescenta uma informação nova, né, na minha caixa de ferramentas. Então, acho que vale a pena essa troca de informações, tá? E para quem já tomou posse, o que eu acho que vale a pena deixar de recomendação aqui. Quem for receber certificado digital, né, se for trabalhar em cartório, precisa de certificado digital, o gabinete também precisa de certificado digital. Problema muito comum que tem, tá? O tribunal paga por esse certificado digital, a pessoa recebe o certificado. Eu não sei se vocês sabem como funciona o certificado, eu também não vou esticar muito aqui. Mas você tem algumas senhas que você usa para lançar suas assinaturas digitais no documento. Geralmente o pessoal lembra só da primeira senha, que é o PIN. O PUC, e tem uma outra senha, que agora eu não lembro qual é o nome, é senha de bloqueio, se não me engano. O pessoal costuma anotar em algum lugar e depois perde. Aí, quando precisa dessas senhas, acaba bloqueando o cartão. Isso trazia um custo para o tribunal. O tribunal agora está repassando esse custo para os funcionários. E eu acho que, assim, nem sempre eles estão enfatizando isso para os funcionários novos, tá? Recebeu o certificado digital, guarda num lugar lembrado, num lugar fácil de vocês lembrarem, o PIN, o PUC e a terceira senha, que agora eu não lembro o nome, mas o analista da empresa que foi emitir esse certificado vai falar para vocês. Por quê? Se vocês tiverem algum problema com o certificado for bloqueado, né, por mau uso, hoje é o funcionário que paga. Eu deixei esse ponto de interrogação porque eu não lembrava quanto que era esse valor. Se eu não me engano, era 70. Eu estou na dúvida se era 70 ou 130. Eu sei que são bem diferentes. A diferença é bastante grande, mas é porque eu realmente não lembro. Teve uma funcionária que trabalhava com gente que há pouco tempo ela teve que pagar para emitir. E não tem conversa, o tribunal vai cobrar. Tá? Explorar, tem os links aqui. Eu não sei se convém, para quem ainda não tomou posse, tentar acessar esses links depois, porque muitos só dão acesso quando a pessoa se identifica como funcionário. Então, muita gente não vai conseguir entrar. Mas se alguém tiver curiosidade e já está trabalhando no tribunal, vale a pena explorar esses links que eu passei aqui. Tá? O portal do servidor tem muita informação útil. O Unisage, para quem for trabalhar em cartório, o Unisage é como se fosse um tutorial, né, virtual sobre o funcionamento do SAGE, umas simulações, é bem bacana. E eu vejo que alguns gestores não estão explorando, então, às vezes, o funcionário ele só dá para acessar da rede do próprio tribunal, das máquinas do próprio tribunal. Então, às vezes, o funcionário não pedir, às vezes vai acabar não usando. Mas, poxa, eu tenho certeza que se você acabou de entrar no tribunal, né, você passou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, seu chefe já está pedindo para você fazer alguma coisa no SAGE, que você ainda não entendeu muito bem, acho que ainda não está pegando,
Pô, se você falar assim, olha, não tem um tal de homicídio aqui, será que eu não posso fazer um curso lá? No mínimo, ele vai ficar surpreso e vai ver que você está por dentro do negócio, né? Isso vai causar um bom impacto aí, tá bom? O AVAS é um ambiente de valorização e aperfeiçoamento dos servidores. Deveria funcionar como uma espécie de centro de cursos EAD. Não tem curso nenhum ainda, mas tem alguns materiais lá bacanas. E um material que vale muito a pena vocês conferirem, como não sei se todos estão sabendo, o Tribunal está promovendo, está tentando promover a transformação de alguns cargos de agente administrativo, que é um cargo de nível fundamental, está tentando transformar os titulares desses cargos em escreventes, né? Então, eles estão tendo que fazer um curso, vai ter um processo seletivo interno e tal. Nesse AVAS, tem um material para quem está participando desse curso. Para quem acabou de entrar no tribunal, vale muito a pena conferir esse material, tá? Ele não é completo, algumas passagens dele não são tão didáticas, eu não cheguei a conferir todo o material, mas assim, ele dá uma boa passada por muitas das ferramentas que a maioria dos escreventes usa, né, por muitos dos recursos, das informações, dos trabalhos. Então, acho que vale a pena se inteirar. E o que é legal, dá para acessar de casa. Então, é lógico que vocês estudaram até agora para entrar, não custa nada continuar estudando mais um pouco para se manter atualizado e fazer um bom trabalho, tá bom? Banco de perguntas, o tribunal, quando percebeu que muita gente ficava tentando perguntar e faz contato extraoficial, o próprio tribunal institucionalizou um banco de perguntas, tá? Qualquer funcionário pode se inscrever. E uma coisa que eu não sabia que existia, porque muita gente também tem perguntado, aí eu achei que valia a pena colocar o link. O tribunal criou também uma interface de cadastro para quem tiver formação em direito, já for funcionário, óbvio, né? E quiser atuar como assistente judiciário, pode se cadastrar nesse sisteminha. Não sei ainda como vai funcionar, né? Porque é novo, mas pelo que eu ouvi falar, parece que os juízes, quando tiverem interesse em nomear assistentes, vão ter essa base de dados aí para poder se informar. É óbvio que eu acho que o QI vai pesar bastante ainda, né? Quem tiver indicação, for ali no tete-a-tete, conversar com o juiz, com certeza tem mais chance. Mas, olha, eu já ouvi muitos juízes dizendo que não chegaram a conversar, não sabiam de ninguém, não conheciam e tal. Inclusive, até vieram perguntar se eu conhecia alguém, né? Porque ainda tem uma distância aí. Tem juiz que juiz é ser humano, como a gente, né, gente? Alguns não conhecem as ferramentas, não fazem tanto contato, não tem um network, enfim. Então, acho que também vale a pena divulgar aí para quem tiver formação em direito, tiver interesse em atuar como assistente, poder se cadastrar aí, tá bom? Uma coisa que eu acho bastante legal seria ajudar os mais novos, tá? Daqui a um tempo vocês vão ter uma experiência, uma bagagem legal no tribunal, e é sempre importante lembrar da passagem de vocês aí, de como foi o começo, e tentar retribuir da melhor forma possível, né? E aí, eu falei retribuir, eu acabei repetindo aquilo que está no final, e eu deixei destacado também, eu não coloquei nenhuma definição do que seria esse retribuir, porque eu queria que ficasse uma coisa bem abrangente mesmo, tá? Eu, particularmente, eu sou muito partidário, assim, do trabalho coletivo. Eu acho que a maioria das instituições, a transformação, o engrandecimento, o resultado depende muito, muito do que as pessoas que estão ali dentro fazem, né? No tribunal, vocês vão perceber que tem uma cultura que está em transformação, né? Eu acho que muita coisa tem acontecido nesses últimos 10 anos, né? Muita coisa positiva, o tribunal já melhorou pra caramba em muitos aspectos. Mas o tribunal é feito de pessoas, e tem pessoas que acabaram de chegar ali, e tem pessoas que estão ali há muito tempo. Então, assim, a gente tem uma mistura de culturas ali muito grande, né? E uma das características dessa cultura é justamente um certo isolamento, tá? Isso, muito provavelmente, porque, como o tribunal não tem uma ponte de ligação entre quem está ali na base, geralmente nos cartórios, né, de primeira instância, e o topo, os cartórios acabam tendo que se virar por conta, em quase tudo. Isso faz com que as pessoas, ao mesmo tempo que elas busquem soluções no vizinho, no parceiro e tal, elas se limitem, também pela falta de tempo e excesso de trabalho, a só tentar buscar a solução enquanto está ali, né? Enquanto aquele problema existe. O problema acabou? Acabou. Vou voltar para o meu trabalho aqui, porque eu tenho bastante coisa para fazer. E a gente poderia estar criando informações, a gente poderia estar divulgando informações, a gente poderia estar fazendo coisas novas, então deixando de fazer por conta dessa falta de proximidade, né? Eu acho que quando eu coloco retribuir, talvez seja um pouco disso também. Retribuir o próprio tribunal, né? E eu não estou aqui para ficar fazendo propaganda no tribunal, gente. Eu tenho minhas críticas pessoais bem amargas em relação ao tribunal. Mas eu devo muito ao tribunal. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é talvez reconhecer isso, né? Tem muita gente que vai ficar pouquíssimo tempo no tribunal e logo vai sair. Eu recomendaria, não coloquei aqui, né, mas eu recomendaria primeiro jogar muito limpo para os gestores, né? Se tiver algum concurso que está esperando ser chamado, se tem intenção de trabalhar em algum outro lugar, fala, tá? Se a pessoa não receber bem, vocês fizeram a parte de vocês. Mas eu acho que vale muito a pena vocês jogarem limpo.
E principalmente, se já tem expectativa, se tem, ou assim, não tem expectativa, mas assim, olha, agora eu vou estudar para outro concurso, tá mirando alguma outra coisa, tá legal, que corra atrás mesmo, e poxa, vocês podem ter certeza que vocês não vão, que não vai faltar gente torcendo por vocês no lugar onde vocês estiverem trabalhando. Mas deixa uma marca boa, né? Deixa uma marca legal. E eu acho que uma das formas de deixar uma marca legal é justamente isso, assim, tentando fazer o trabalho de uma forma correta, bem feita, mostrando o melhor resultado possível para o público, né? Para o seu cliente interno, de repente você não vai atender público, mas o seu público são os funcionários do tribunal, são os estagiários, são os juízes, enfim. Mas assim, deixando o melhor trabalho, porque depois o tribunal provavelmente vai ter todo um peso aí de chamar uma outra pessoa para o seu lugar, né? Fazer um novo treinamento, explicar como é que funciona. Então, poxa, se tem uma rotina que só você domina ali, você, né, por conta de alguma particularidade, uma característica da sua, um conhecimento específico, o seu gestor te confiou, pô, se for possível, né, gasta um tempo do dia ali dentro, ou fora do horário do expediente, que seja, cria um material, cria uma apostila, um manualzinho, alguma coisa tal, para facilitar a vida de quem vai chegar a ficar no seu lugar depois. Acho que isso é uma coisa muito importante, talvez ainda os funcionários pecam um pouco, né, encaram só como um local de passagem. De verdade, eu não questiono esse tipo de conduta. Acho que cada um tem seus motivos. Mas eu acho que se fizer isso, com certeza, assim, vai estar ajudando quem está vendo depois, e eu acho que com certeza ia gostar muito de encontrar esse tipo de abertura no lugar para onde essa pessoa está indo. Então, galera, o que eu tinha para falar, assim, nesse material é isso. Desejo boa sorte para vocês e que vocês sejam bem-vindos. Vamos voltar a tela aqui para o vídeo, e aí eu vou cair lá nas perguntas, tá? O pessoal tinha feito. Tentar ver na ordem aqui. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, eu estou segurando o microfone porque eu acho que era esse o problema, tá? A Ana Cristina tinha perguntado nos cursos de EPM, são só para graduados em Direito, eu acho que já respondi. Ana, se tiver alguma outra pergunta, você me manda aqui, tá? A Juliana tinha perguntado sobre permuta. Ela falou que tem formação em jornalismo. Onde que fica a assessoria de imprensa? Se a remoção é muito difícil, há quem diga que é mais fácil prestar um próximo concurso para a região que do que tentar a remoção. Perguntou se a pergunta é tranquilo e não esquecer das 3 perguntas. Pode deixar, acho que você deve ser uma das que estão esperando até agora por causa disso, né? Então, falar primeiro questão de jornalismo. Sim, o tribunal tem uma assessoria de imprensa, tem alguns jornalistas que trabalham lá. Vale a pena você passar lá e conversar com o pessoal, tá? Assessoria de imprensa, eu tenho a impressão que cada vez mais está se transformando num setor estratégico do tribunal, que tem capacidade para crescer ainda mais. Tá? O tribunal, por exemplo, diferente do que acontece com o Poder Judiciário, que está instalado lá em Brasília, o tribunal hoje é uma ferramenta de comunicação, as únicas ferramentas de comunicação institucional do tribunal, além do Diário da Justiça Eletrônica, são os perfis que tem nas redes sociais. Né? Basicamente são esses dois. O tribunal não tem um canal de TV, não tem um programa de rádio, tem um canal no YouTube, né, o que já é um grande avanço, mas assim, eu acho que o tribunal está começando a perceber que a relação com a sociedade se constrói numa base que foge dessa visão meio burocrática. Né? E eu acho que, assim, para quem quer trabalhar na área, o que eu recomendaria para você, né, é lógico você apresentar lá, fazer presente, levar seu currículo e tal, mas assim, caso você não consiga já ser lotado lá de cara, né, se inteirar mais ou menos como é que funciona a assessoria de imprensa, pode ser encarregado e tal, leva uma ideia para eles. Né? Então, além de falar assim, olha, eu gostaria de trabalhar aqui, fala do que você já fez, dá alguma sugestão, você acha que poderia ser bacana, mostra que, de repente, a sua sugestão seria muito viável se você pudesse participar da elaboração dela, mostrar que você tem bagagem, que você tem know-how, ou pelo menos você tem boa vontade para fazer aquilo. Pegando a necessidade, eu acho que eles vão tentar te levar para lá. O que eu percebo é que as secretarias do tribunal, eles têm respeitado bastante a necessidade dos cartórios. Tá? Isso, inclusive, é uma mudança de conduta aí nos últimos 4, 5 anos. Não sei se é uma diretriz interna, o que houve. Mas, assim, em época de escassez de funcionário, não tem concurso homologado, tem agora, como vocês estão fazendo esse concurso aí, muitas secretarias, muitos departamentos que estavam precisando de funcionário, continuaram desfalcados, né? Eles poderiam eventualmente trazer de cartório, gente, eles sabem que tem condições, mas preferiram não trazer. Então, agora que está chegando o pessoal, acho que as chances aumentam. Eu espero que você consiga, aí, se for só para a área. Você perguntou da remoção também, né? Se é difícil mesmo ou não. Está propondo a remoção seguinte: esse ano é o terceiro ano que vai ter remoção.
A primeira remoção foi feita em 2013. Eu acho, por desconhecimento, por desconfiança, pouca gente se inscreveu na remoção. Então, no primeiro ano, depois que terminou a remoção, causou a impressão que a remoção era muito fácil, porque teve um lugar que tinha vaga e acabou com a vaga aberta porque não teve nenhuma inscrição, ninguém se inscreveu para lá. E essa foi uma ideia que pegou e circulou. Os funcionários falaram, pô, legal, tem a remoção, foi uma pena para me inscrever, podia me inscrever, achei que ia ter mais gente lá. No ano passado, aconteceu o oposto. Né? Muita gente se inscreveu. Então, teve muito mais inscritos. O número de vagas não lembro se foi mesmo, mas teve muito mais gente inscrita. Concorrência foi muito maior, e aí aconteceu muita gente não conseguir. E aí vieram com essa ideia, pô, agora está muito difícil. Eu, sinceramente, acho que não dá para falar antes de ter pelo menos essa terceira rodada da remoção, para a gente saber. Tá? Me parece que nesse ano tem mais vagas na remoção. Eu estou falando por achismo, não posso confirmar, mas parece que tem mais vagas na remoção. E a gente ainda não tem a lista, não sabe a lista dos inscritos, então nem dá para eu te falar. Mas eu recomendo aí, eu acho que no próprio site do tribunal eles devem divulgar alguma coisa a respeito da remoção, se você tiver essa curiosidade. E se não tiver, eu me comprometo aí, assim que sair a lista lá, eu passar no grupo e deixar um post falando mais ou menos se a concorrência está muito grande ou não. Tá? Lembrando que a remoção, para participar da remoção, tem que ter pelo menos 2 anos no mesmo posto de trabalho. Tá? Então, quem está entrando agora não participa da remoção. Se vocês estão contando com a remoção, fica um pouco complicado. Pergunta, eu vou aproveitar já que alguém tinha perguntado de pergunta. Eu não sei se na pergunta da Juliana também. Ah, tá, a própria Juliana tinha perguntado. Se pergunta algo tranquilo, depende. Supondo que eu seja alocado num cartório, eu prefiro a outro. Caso eu consiga alguém para trocar e sempre fazer essa troca, depende. Tá? Como eu falei, o tribunal ele é muito pulverizado. Assim, eles são um tribunal muito pulverizado. Você está trabalhando numa unidade, você consegue, ou você sabe de alguém de uma outra unidade, você tem que fazer a pergunta. A pergunta, ela passa pelo crivo dos gestores. Tá? Tanto do gestor imediato, se for no cartório, provavelmente do seu escrivão, como do gestor, magistrado ou diretor, vai depender de onde você está lotado. E vai depender muito do estilo, da visão, da cultura dessas pessoas, cultura no sentido assim, da vivência, da experiência que eles têm com o tribunal. Então essas coisas acabam pesando, né? De repente, você fala assim, pô, dá uma pergunta aí, seu gestor fala, olha, eu não gosto dessa pessoa, não quero, não posso, confio mais em você, enfim. Então você fica um pouco amarrado à decisão do gestor. O que eu recomendo, tá? Tem gente que fala assim, então eu vou fazer corpo mole, eu vou tentar... Gente, tá acabando a bateria. Tô com um problema aqui. Você pode pegar? Minha esposa me salvando de novo. Primeira coisa, tá? Faça seu melhor trabalho. Existe o risco de os caras gostarem tanto do seu trabalho que não fiquem lamentando que você vai sair. Eu acho que até existe. Mas não confio que isso vai ser determinante. Tem que explicar um pouco isso, né? Porque eu tive que desligar. a luz aqui, para poder ligar o carregador. Mas, por outro lado, também acho que assim, se você trabalha bem, você ganha muitos pontos. Né? E a pessoa vai ter uma sensibilidade diferente aí para a sua necessidade. Você colocando a sua necessidade, eu não vejo porquê. Né? Agora, é óbvio também, né? Se você for procurar uma pergunta, eu recomendaria aí ter um cuidado de seleção. Parecer uma pessoa, lógico que em 5 minutos você não vai saber quem é a pessoa, se é boa, e tal, enfim. Mas pelo menos tem algum critério. Se coloca no lugar do seu gestor, né? Tenta se colocar no lugar do seu gestor, já que vai passar pelo crivo dele, e pensar se você, como gestor, gostaria de ter aquela pessoa trabalhando na sua equipe. Então, acho que esse é um raciocínio que vale a pena você fazer antes de propor a pergunta para alguém, porque isso já pode ser te antecipar, se a possibilidade existe, se é grande, se é pequena, enfim, tá bom? Pediu para não esquecer as 3 perguntas. Perguntou se a assessoria fica na Consolação. Não, a assessoria fica no Palácio. É lá no Palácio da Justiça, a assessoria de imprensa. Beleza, Guilherme? O Ale tinha perguntado no home office, acho que eu já respondi. Mudança de cidade só através de remoção ou pergunta. Nenhuma outra maneira. Ale, cara, tem uma notícia que é o seguinte. De fato, o que tem aí de possibilidades para mudar de posto, remoção e pergunta, são os mais tranquilos mesmo. Tá? Tem essa possibilidade legal, nem sei se é seu caso, mas fora essas, de fato, você até pode, você pode pedir, você tem um pedido de anotação, mas na verdade é aberto para todo mundo, então qualquer pessoa pode protocolar um pedido de anotação, colocar uma justificativa, mas via de regra a presidência indefere esses pedidos, e não é porque indefere, é porque é má, então indefere porque realmente tem uma carência nos lugares, e não faz muito sentido abrir mão do funcionário aqui para mandar para outro lugar, não que outro lugar não precise. Mas a gente presume que exista um planejamento já sendo feito para suprir a deficiência que tem naquele lugar para onde você está querendo ir.
pouquíssimas vezes eu vi o tribunal atender esses pedidos de relotação, beleza? A Sandra perguntou que dica eu dou para quem vai ser chamado em São Paulo e também passar no interior. Tem alguma postura mais apropriada nesses casos? Eu acho que a primeira coisa é comentar com o seu gestor. Falar, olha, vim para cá, mas eu já estou esperando ser chamado. De verdade, não porque alguém vai te sacanear, mas porque, no mínimo, o cara vai tentar, vai facilitar o planejamento dele. Então, eu falo como gestor. Tá? Acho que ninguém vai fazer bullying, te prejudicar, nem nada. Mas é lógico que assim, o grau de responsabilidade que vai ser atribuído a você vai ser pesado, né, de forma diferente se eu souber que você tem uma expectativa de permanência maior ou menor comigo. Então, acho que isso é importante você falar. Mais do que isso, se você já está jogando limpo, acho que não tem a menor necessidade. E lógico, né? Acho que assim, enquanto você tiver um ou outro aqui em São Paulo, no interior, não sei qual que chama primeiro, qual que seria a sua preferência, se você tiver uma ansiedade, se você tiver uma preferência maior, eu acho que vale a pena você guardar para você. Tá? Vai conversar com o professor, olha, se me chamarem, eu tenho intenção de ir, ótimo. Mas assim, ficar no ambiente de trabalho, todo dia, o tempo todo, ai meu Deus, não vejo a hora que me chamam lá e falta um dia para sair a lista, eu estou ansioso, não sei o que e tal. Eu pegar um corte, no mínimo, não é muito profissional. Né? Eu acho que nem é isso que você está pensando, mas vale a pena deixar um toque. Mais do que isso, acho que não tem necessidade de muita coisa, não. É jogar limpo e ser profissional, tá bom? Não sei se tem mais alguma coisa aqui. O Rafael pediu para mandar os slides. Rafael, eu vou deixar no evento, como comentário, eu deixo um post lá no grupo, o endereço para os slides, beleza? Vou deixar lá. Tem mais uma pergunta aqui, Juliana agradecendo, beleza? Eu não sei se alguém mandou pergunta aqui no... Não, aqui no Hangout mesmo. Galera, então, era isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pode mandar. Se não tiver, pensar por aqui, eu realmente não achava que fosse demorar tanto tempo. Tá? De verdade, desejo boa sorte para vocês. Espero que vocês comecem a fazer direito no tribunal quando for o momento adequado. Né? Isso vai depender de circunstâncias aí que, como eu falei, a gente não conhece. Eu acho que, de novo, vou reforçar muito isso, gente. Acho que, traga o melhor de vocês, traga o melhor de vocês para cá, porque vocês podem ter certeza, não é nem que é o que o tribunal precisa, é o que a sociedade precisa, entendeu? Eu sei que está parecendo, chovendo molhado, parece um discurso meio gasto e tal, né? Mas não é mesmo. Acho que o ânimo faz muita diferença, e principalmente, eu acho que pode ajudar vocês. Eu não vou falar ser contaminado, porque parece que vocês estão entrando num lugar assim, altamente viciado. Então não é isso. Mas o tribunal, como qualquer instituição, tem seus vícios, tem uma cultura própria, né? E de repente eles podem não casar com o perfil de vocês, podem não casar com a ansiedade, com o que vocês esperam encontrar, e principalmente podem não casar também com o que a sociedade precisa. Fazer a coisa de uma forma diferente passa por mudar essa cultura. Mudar essa cultura, entre outras coisas, significa fazer com que as pessoas que chegam não façam exatamente as mesmas coisas que faziam as pessoas que estavam. Então, está chegando gente nova com ideias novas, tragam isso, aproveitem isso, discutam entre vocês. Acho que tem uma ferramenta legal, que é o Facebook, aqui no grupo, trazer informação, trocar figurinha, falar como é que está sendo, dar uma dica. Uma coisa que não tem, e eu acho que isso seria fantástico, se alguém aqui, de repente, estiver vendo o vídeo e achar que pode colaborar, o tribunal tem uma dificuldade enorme em criar materiais para cartório, né? Materiais de rotina para cartório. Tentaram criar, acabou não dando certo. E eu entendo que parte dessa dificuldade é justamente que o tribunal tenta centralizar isso. É lógico, né? O tribunal quer dar o norte aí como se deve ser feito isso. Mas eu acho que pode ter a participação de quem já está com antes. Né? Então, vocês estão aprendendo, eu tenho certeza que vocês vão, alguns de vocês vão pensar, pô, poderia ter, não? Por que não tem? Mas não tem porque, por incrível que pareça, a oportunidade surgiu, mas não foi possível no tribunal disponibilizar esse tipo de material, né? Disponibilizar essa ferramenta facilitaria bastante para vocês. Mas nada impede, né, a gente, vocês, aqui, criar alguma coisa, uma Wikipédia da vida, aqui no Facebook, colocar um documento no Google Drive lá, o pessoal começar a colaborar e tal. Acho que isso é importante, entendeu? E essa é uma forma também de vocês retribuírem, da gente retribuir, sei lá, o que a gente está recebendo também, de quem estiver passando serviço para a gente, quem estiver ensinando, quem estiver contando com a gente. E essa é uma mentalidade também que, lógico, depende de uma familiaridade, né, nossa, com algumas ferramentas
mas se a gente perder um pouco o medo disso, eu tenho certeza que a gente consegue facilitar muito a nossa vida, a vida de quem chega depois, e consegue entregar um resultado melhor para o público, para o jurisdicionário, para quem está contando com o nosso trabalho. Então, e a última coisa, eu juro que eu já acabei. Eu sou muito entusiasta assim, desse tipo de interação, de trabalho colaborativo. Sou desenvolvedor web, amador, assim, programador, faço por opção, mas gosto e gostaria de poder colaborar mais. Se alguém estiver vendo esse vídeo aí e manjar pelo menos um pouco de desenvolvimento web, PHP, HTML, JavaScript, quiser fazer um contato comigo, eu tenho umas ideias, não posso falar que são legais, senão eu vou estar puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu tenho umas ideias que eu acho que seriam bacanas e só me falta alguém para me ajudar a fazer. Beleza? Gente, é isso. Agora começa a cair aqui no espectador, porque eu sei que está tarde mesmo. Boa noite. Última olhada aqui para ver se tem pergunta. Não tem nenhuma. Alguns agradecimentos? Sem a mente. Então aí, se precisar de qualquer coisa, só mandar mensagem. Valeu, boa noite, obrigado.